Estamos começando mais um podcast, esse momento maravilhoso. Duas pessoas aqui incríveis, duas empreendedoras aqui de Francisco Morato, que trabalham há um tempo já e fazem tudo acontecer. Então a gente vai conversar com elas e conhecer um pouquinho mais da vida delas, tanto da parte pessoal e mais profissional, que esse é o nosso foco, tá? Tem a mãe delas. Qual a mãe de vocês? O nome da sua mãe? A mãe de vocês é ótima, já me adotou. Adotou! Adotou. A dona Claudete também está aqui. Obrigado por ter vindo, dona Claudete também, prestigiar esse momento. Eu gostaria de agradecer o convite dessas duas guerreiras, né? E que está aqui junto com a gente. Vai ser difícil porque eu sou muito tímido, elas são bem mais leves, bem descontraídas. Eu acho que elas vão me entrevistar ou eu vou entrevistar elas. Oi. Tá bom? Então confere com a gente aqui esse novo episódio de podcast que a gente está realizando no Empreenda com Estratégia. Se você quer saber empreender, então essa é a sua oportunidade, tá bom? Porque elas têm história de superação e elas vão falar tudo aquilo que você pode estar passando neste momento, beleza? Então acompanhe com a gente mais esse episódio. Eu penso que não precisa necessariamente você estar no centro. Você pode trabalhar muito bem o seu marketing, que hoje o Instagram é o espelho. Eu acho que os grandes negócios, eles não são fechados com grandes ofertas, mas com grandes perguntas. O lance que ele tava falando, quem você quer ser daqui a um ano? Você quer se melhorar como pessoa, como gestor de pessoas? Vai lá. Então com a gente tem aqui a Thaís e Tamires. Vou ter dificuldade, tá? Com os nomes delas. É tudo tá, né? Tudo tá. Tatá. Boa! A Thaís, ela nos ajuda com os patrocínios e também nos apoio da produção do Empreenda com Estratégia. E a nossa convidada também, que vai ser palestrante do Empreenda com Estratégia, a Tamires. Então, unir as duas, uniu forças para estar aqui com a gente, conversando um pouco, falando um pouco da rotina delas. Tá bom, gente? Então acompanhe. Então, meninas, se apresente, fique à vontade. Quem vai ser a primeira, quem vai ser a segunda. Né? Não briguem, por favor. A palestrante, acredito. Olha, Thaís, é difícil, né, ser a primeira para falar antes desses dois feras, né? Porque eles também têm muita história boa para contar, então... Mas é bom que a gente já fala primeiro e já se livra também, né? Sim. Então, bom, prazer, meu nome é Tamires, para quem não me conhece. Eu sou estilista, sou formada em moda, sou consultora de imagem e estilo também. Acredito que o empreendedor que está por trás ali do seu negócio, ele meio que faz um pouquinho de tudo, né? Sim. Ele tá desde da embalagem ao administrativo, né? Então, eu também sou a pessoa que está por trás da marca Abrir Meu Guarda-Roupa. Eu tenho uma marca de roupas, chama Abrir Meu Guarda-Roupa, mas é uma marca que ela é bem alternativa, sabe? Ela foca no parâmetro do vestir, do além do vestir, sabe? Sim. Entendendo que a imagem, ela não é só a peça que você veste, é a identidade, a comunicação. Então lá a gente prioriza bastante esse atendimento personalizado com a consultoria. Então lá, quando a cliente vai lá na loja, a gente tem essa troca bacana de entender qual é o seu posicionamento, o que você busca, o que de fato te representa. Além de estar lá, né, na frente do Abrir Meu Guarda-Roupa, eu também faço palestras, mentorias. Sou mãe do Joca também, nas horas que não são vagas, Quantos porque anos mãe... ele tem? 2 anos e 7 meses. Ah, legal. Então, eu sou mãe do Joca, né, de 2 anos e 7 meses, esposa do Maxwell, que é meu marido, ele é professor também. E acho que é isso, né? Acho que consegui me apresentar e a gente vai desenrolando ao longo do pod. Fala aí, Estão com Tatá, vergonha, por favor. meninas? Não, a gente já nasceu meio que sem, né, amiga? Ah, tá. Eu não, eu sou uma pessoa super retratada, Thaís. Tá bom, aham. Vai, tá. Fala, Bom, tá. eu sou a Thaís, eu sou da Green Embalagens aqui de Francisco Morato, né? Eu meio que, assim, caí de paraquedas nessa área comerciante, né? Eu sou analista de sistema por formação e meu pai abriu a empresa aqui na cidade. O que aconteceu? Vai ser sua. Então a gente tem que acompanhar enquanto o pai tá vivo, né? Pegar o legado enquanto ele tá vivo. Então, assim, eu tô aqui em Morato junto com ele já tem 4 anos e percebo bem isso que a Tamires falou. Quando você passa a ser um empreendedor, você atende cliente, você entrega para o cliente, você faz financeiro, você faz compra, você emite nota, você faz de tudo dentro da empresa. Limpa a empresa, Sim. né? Então, assim, eu tô pegando essa expertise agora, né? Com esses 4 anos aí com meu pai. Acredito que é isso. Ah, legal. Precisa me apresentar ou não? Claro.
Não, vai, quem é Por você? favor, quem é você? Quem é você? Mas vamos lá. Como diz Guto, É. quem é você sem falar o que você faz e o que você tem? Meu Deus, é Meu difícil. Deus, Tatá. Thaís, esqueci de falar, eu tenho TDAH. Dislexia é o que eu falo aqui sempre para as meninas. Aí estão me Vai deixando lá, vai confuso. lá, vai lá, vai lá, fica à vontade. Bom, meu nome é Edinaldo, tá? Eu trabalho aqui com a Luciana. Eu não sou sócio da Luciana, que todo mundo me confunde, né? Eu sou gerente administrativo da adega da Lu e sou dono do Açaí da Lu. Então a gente formou um grupo. De formação eu sou enfermeiro, eu me formei em 2010, fiz minhas especializações, fiz minhas especializações. Depois eu fiz também faculdade de cinema, sou formado em cinema também. E depois da faculdade de cinema eu continuei estudando, fazendo gestão hospitalar, que isso me ajudou, porque eu fui promovido lá no hospital na época que eu trabalhava, né? Trabalhei muito tempo na Redditor, São Luís, fazendo propaganda aí, porque eu adorava ser enfermeiro, gosto de ser enfermeiro e sinto saudade também. Então é uma profissão que quando eu falava pro pessoal, eu gostava de sair de casa e falar assim, eu quero salvar uma vida. Então isso está no meu coração. E vocês trabalham com isso o tempo todo ali dentro, Isso. né? Meu sonho é um dia ir pra África, fazer Que legal. ação humanitária e tudo mais. Pesquisei na época, mas tinha que ter o inglês, enfim. Tenho essa história. Depois, a Luciana abriu a adega, que é uma história diferente, interessante também, bem rica. Aí foi que eu falava pro pessoal que eu fui o sócio investidor dela intelectual. Ajudei um pouquinho ela no capital dinheiro, mas depois eu ajudei ela no intelectual, né? Eu investi intelectualmente. Então a gente construiu a adega, era pequenininha, a gente começou só com R$600, a gente conseguiu girar esse dinheiro aí e construir uma adega um pouco diferenciada. Legal. Entendeu? Então estamos aí, tá? O açaí nasceu dentro da adega, uma semente, que eu falo que às vezes uma semente nasce, alguma oportunidade nasce, tá do seu lado e você não consegue prestar atenção. O que você poderia definir assim como essa ajuda intelectual, vendo que o empreendedor, para ele ter ali o seu negócio, ele tem que ter a cabeça assim muito boa no lugar, né? Porque são desafios constantes, né? Sim, por exemplo, eu falo assim, eu sempre gostei de ser CLT, eu gosto de ser CLT hoje. Hoje você vê, quando tem algumas pessoas que vieram aqui, falando mal do CLT. Então são oportunidades que você tem, uma oportunidade de amadurecimento profissional, e isso vai ajudar muito a gente. A minha história como enfermeira é uma história um pouco difícil, passei por vários problemas de assédio moral, tanto da parte da enfermagem quanto da parte médica. Então engoli muito sapo, isso é interessante. Mas chegou um momento que eu consegui superar isso. Tinha às vezes médico que ele falava coisas ou determinava para fazer alguma coisa, eu falei assim, não, doutor, desculpa, mas você está errado, eu não vou fazer isso, eu não vou dar autorização para minha equipe fazer um procedimento que realmente pode acabar matando o paciente. Enfim, com isso eu consegui desenvolver, né, algumas técnicas que para mim é difícil, que eu sou uma pessoa bem retraída, a Luciana é nem vocês, gosta de conversar, dar risada, bem comunicativa, vender, eu não sou da área de vendas. Então foi umas técnicas que eu consegui desenvolver, o meu profissional. Então, quando a gente fala de investimento intelectual, por exemplo, gestão de pessoas, eu sou muito bom de gestão de pessoas. Eu falo que são a tríade, né? São 3 pilares, que é gestão de pessoas, gestão de risco e gestão de conflitos. Isso daí a gente desenvolvia muito no hospital. Então, a gente conseguiu implementar isso aqui no Grupo Lu, na adega, no Açaí da Lu, esse formato. Eu não sei se vocês viram, se a gente colocou no Stories da adega, a gente fez uma auditoria, a primeira auditoria, porque a gente fazia muita auditoria lá no hospital. E a gente eu falei, Mônica, Milena e a Duda, que ajuda aqui, vamos fazer uma auditoria, ver se os nossos processos estão alinhados? E a gente descobriu que por mais que a gente é organizado, a gente está muita coisa desalinhada que a gente precisa resolver, isso, coisa simples. Tá? Isso foi um alerta de um problema que a gente teve com... por exemplo, a gente, sem querer, o contador nos avisou que a gente, por falta de comunicação, sem querer desligou um funcionário que não era para desligar. Então a gente falou assim, opa, a gente tem falhas em alguns processos, foi uma falha de comunicação. Mas isso a gente consegue reverter, ninguém sentiu, ninguém viu, então a gente começou a verificar que foi uma falha de comunicação nossa, não com o computador, foi uma falha de comunicação nossa,
que poderia causar um grande problema. Então, são processos que precisam ser alinhados e ser revistos, né? É interessante, por isso que empreender, como eu falo, que é sempre todo dia aprendendo, não adianta. Todo a gente dia. está 5 anos nessa caminhada, mas é difícil. Então, quando você começa, voltando à sua pergunta, você, por exemplo, a Luciana gosta muito de vender. Ela se dá muito bem com os fornecedores, ela se dá muito bem com os clientes. Então, os clientes adoram ela, a adega tem a cara dela, entendeu? Esse dia a gente estava conversando com um cliente. Se um dia a gente vender a adega ou mudar de ponto ou algum lugar, não vai ter mais a cara dela, entendeu? Isso é importante, né? E vocês, meninas, como que é difícil empreender hoje e como vocês vê um grande desafio neste momento, agora e o futuro do empreendedorismo aqui na nossa região, em Francisco Morato? Porque tem muitas pessoas que acham que empreender no centro de Morato tem mais visibilidade. Você sente isso? Vocês têm algumas dificuldades? Quais são as dificuldades você estando no centro? É mais fácil empreender no centro de Morato? Eu penso assim, Morato deixou de ter um centro só. Morato agora tem vários centros, né? Por exemplo, o Alegria tem o centro dele, o Jardim Santo Antônio tem o centro dele, e isso está colado lá com o centro da cidade em específico. Difícil? Sim. Hoje você empreender dentro do centro de Morato, você tem muito mais visibilidade, fato, isso não tem como negar, porém você tem muito mais concorrente. Então, assim, o que você tem que fazer o que o fulano tá fazendo que eu posso pegar alguma coisa ali que eu vi que é falha? E aí, o que eu vou fazer? Vou trabalhar. Ó, veio um cliente aqui e reclamou que o atendimento lá não tá tão legal. O que você vai fazer? Você vai conversar com a sua equipe. Ó, galera, o atendimento é assim, assim, assado. Hoje, para você ter uma noção, o meu melhor funcionário é o meu melhor vendedor, que é o Vitor. Você que é cliente lá da loja, você sabe. Eu já fui lá. Então, assim, todo mundo elogia ele. E a gente fala para todo mundo que vem depois dele, o atendimento se espelha no Vitor. Cola no Vitor que ele vai te ensinar. Ele conhece produto, que eu acho que é um diferencial. Você tem que saber o produto que você está vendendo. Sim. Você tem que entender aquele produto. Não é simplesmente falar assim, vou vender uma garrafa de água. Mas qual a diferença dessa sua que custa R$5 para o concorrente da porta ali do lado que custa 3? É porque você e o seu colaborador sabem a necessidade do cliente. Né? Exato. Hoje em dia, o que eu vejo no comércio, o que falta é você ouvir o que o seu cliente quer. Porque às vezes ele não sabe perguntar o que ele quer. Então você tem que ser um bom perguntador para entender a dor do cara e vender o remédio pro cara. Sim. Né? Pro futuro, o que eu vejo? Que é a sua segunda pergunta. No momento de crise que tá esperado aí para o próximo agora semestre, quem tiver a possibilidade de se jogar de uma forma mais consciente, mais arriscada, são essas pessoas que vão acabar se destacando lá na frente. Porque tem muita gente que se retrai. Aí você fica esperando de uma certa forma e a coisa pode acontecer de outra. Então eu acho que é aquela hora que você tem que arriscar mais. Eu penso dessa forma. Tem muito... Dependendo do comércio, eu penso que não precisa necessariamente você estar no centro. Você pode trabalhar muito bem o seu marketing, que hoje o Instagram é o espelho. Instagram, Facebook, que os dois estão vinculados, é o espelho. Então a pessoa pode ter um comércio muito bom. Isso é um exemplo de vocês. Vocês não estão no centro. Hoje, se você fala em adega lá no centro, você já viu lá na adega da Lu? É assim. Lá, pelo menos, todos os nossos clientes já ouviram falar de vocês. A gente recomenda, a gente compra vocês também. Então, assim, não necessariamente ele faz diferença, faz, mas não é o ponto principal. Legal. Eu penso dessa forma. E você, Thaís? Tamires, perdão. Porque assim, que nem a Thaís falou, você tá no lugar onde tem, por exemplo, Lojão do Brás, outras pessoas que também trabalham com moda, né?
Conheço algumas, por exemplo, você fica perto do shopping, né? De Francisco Perto do Morato. shopping, da Eu Reluz já passei por lá. No seu caso, acho que diferente da Thaís, tem muito mais. Ela tem mais concorrência. E como você driblar. Isso daí, essa palavra difícil. Essas circunstâncias. Por que eu falo isso? Que era uma outra pergunta, gente. Que assim, o nosso medo aqui no bairro é o aluguel. Entendeu? Isso mexe muito no faturamento nosso. Fala um pouquinho. Olha, vou responder as 3 perguntas aí. Se vocês verem que eu tô fugindo muito, pode puxar a rédea, né? Mas eu vou falar primeiro dessa questão do concorrente. Como que eu lido estando no centro, né? Porque ali a minha loja é bem ali na Rua Progresso, então, tipo, tá no centro de Francisco Morato, onde tem o shopping da cidade, tem outros comércios que vendem também roupa e tal. E aí, o meu diferencial é que eu não vendo roupa. Entendeu? Ali, eu não tô vendendo roupa. O que eu tô vendendo ali é um atendimento, é uma consultoria. É a pessoa entender que ela vai entrar ali na minha loja e ela não vai comprar uma blusa. Primeiro ela se autoconhecer, vai entender sobre o que realmente a valoriza, o que realmente faz sentido para ela, porque hoje a gente, e acho que cai muito no que a Thaís falou, a gente fala com pessoas que às vezes elas não querem que você fala, quer ser ouvida. E eu acho que os grandes negócios, eles não são fechados com grandes ofertas, mas com grandes perguntas. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que você saber perguntar, eu acho que muda tudo. Eu acho que quando você tá ali no comércio, e eu sei que tem a necessidade também, porque, poxa, a gente tem conta pra pagar, a gente tem aluguel, a gente tem as despesas, mas quando o seu cliente entra no seu comércio, é entender que é uma pessoa. É uma pessoa que tem as necessidades dela, tem as questões dela, que ninguém é igual a ninguém. Eu gosto muito da frase que eu tenho lá na loja, que toda beleza é singular, e trazendo isso para um parâmetro pessoal, cada pessoa é única ali, então não tem como generalizar, sabe? Da mesma forma que os meus concorrentes, ele tem algo que é só deles, que é algo único deles também, e tá tudo bem. Então, eu sempre lidei muito fácil com essa questão do concorrente, porque como eu também empreendo meio que uma carreira um pouco solo, sabe? Eu meio que não tenho nem tempo para ver o que meu concorrente tá fazendo, porque se eu parar para ver o que meu concorrente tá fazendo, o que é para mim fazer eu não faço. Sabe? Então, eu tô sempre nessa busca aí de entender o meu foco. Qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ajudar mulheres, tá sempre fazendo um posicionamento diferenciado, sabe? Sim. Trazendo elas para perto, seja mostrando para elas outras possibilidades de ser quem elas são mesmo, né? Isso ela fez comigo. Sim. Fez eu vestir coisas que eu não imaginava vestir. E você continua vestindo? Continuo. Sim. Aqui, filho. Toda estilosa. Eu penso assim que a nossa história, ela merece ser vista, né? Então, como você colocar essa sua narrativa pra fora? Então, esse é um diferencial lá da Abrir Meu Guarda-Roupa. Então, me perguntaram isso no começo. Você tá falando de uma pessoa que também tem 5 anos de negócio e uma pessoa que tinha tudo assim, a faca e o queijo na mão. E eu simplesmente pedi as contas de onde eu tava trabalhando, sabe? Numa época que eu tava todo mundo desesperado para não sair do emprego. Foi a pandemia, na né? pandemia. Então tava todo mundo assim, meu Deus, eu não posso ser mandada embora. E eu simplesmente pedi minhas contas. Então, tipo assim, você tá louca? Como que você pede as contas numa pandemia? E assim, eu acho, quando eu decidi abrir meu guarda-roupa, eu não sabia que eu estaria sentada hoje aqui, tendo essa honra de estar trocando com vocês. O seu empreendedorismo, ele vai tomando forma mesmo, vai te gerando oportunidades, você vai mudando visões. Quantas coisas que a gente errava lá no começo, que agora a gente erra, só que de forma diferente, com outros erros, né? Eu acho que isso é muito interessante, a gente olhar para esse crescimento gradativo mesmo, né? Algo que vai incorporando com o tempo. Mas quando a gente olha, eu olho para trás, eu lembro que quando eu comecei a abrir meu guarda-roupa, o que mais chovia de pergunta? Cara, como que você vai abrir uma loja de roupa com tanta loja de roupa que tem em Morato? Sabe? Você vai abrir mais uma loja de roupa que mais tem. Tipo assim, nossa, aí cada hora é uma coisa. Por exemplo, ótica. Nossa, mas onde você vai ter uma ótica? Mas onde você vai ter uma loja de roupa? Hoje cada esquina tem uma loja de roupa. Aí, cara, tem uma loja de roupa, mas não é a minha. Não é abrir meu guarda-roupa, não é meu atendimento, não é o conceito da marca que carrega. Então, eu acredito muito que o meu valor é inegociável, sabe, de nada. Eu acredito muito no conceito da minha marca
acredito muito que é no que ela entrega, e eu não abro mão, eu não me vendo, entende? Então Entendi. eu tenho muito foco assim no meu negócio. E antes de estar lá no centro, né, eu comecei exatamente no meu bairro. Então por isso que eu falo pra você vê vantagem de estar no centro? Olha, eu vou te falar. É uma pergunta que eu ando meio em corda bamba. Sabe por quê? Porque todo mundo pergunta pra gente, quando vocês vão lá pro centro, que não sei o Uhum. quê. Eu tenho uma... Posso discutir um pouquinho e falar sobre pode isso falar. daí. Mas todo mundo pergunta pra gente, Sim. eu tô cansado. É estratégico, mas tem que ser no momento certo. Exato. Eu penso assim, pra te dar essa resposta, eu falo que você tem que saber o momento certo. Eu fiquei 2 anos numa garagem, tá? Que era a minha loja, era uma garagem. Primeiro era uma arara dentro do meu quarto, Uhum. que foi para uma garagem, que era uma garagem, realmente uma garagem. Eu até brinquei com isso esses dias, falando que a garagem é onde a gente menos olha, né? Porque a verdade. gente coloca as bagunças, né? Fato. Então era assim, não tinha. A parede era desrebocada, o teto era todo mofado, sabe? Não era uma garagem. Sim. Ela era útil para ser o que ela era. E eu decidi transformar a garagem em loja. Então depois teve esse processo de reforma e tal, que acho que é muito bom o empreendedor também ele saber e respeitar esse processo. Porque às vezes a gente lida com pessoas que decidem empreender e aí acha que tem que começar, tipo, já com um lustre mais caro, com carpete, Sim. com não Tem sei muito o quê, disso. com a melhor porta. Cara, não. Você tem Eu que comecei- começar com as ferramentas Com o que que você você tem. tem. Eu não tinha Fazer com nada. excelência. Aham. Exatamente. E, às vezes as pessoas... Hoje eu falo pra você, inclusive, falando até como cliente, sabe? Uma dor que eu sinto daqui do comércio da região. E talvez, acredito que seja também de outras regiões, mas eu falo daqui porque eu procuro também consumir bastante aqui a região. Eu acho que hoje as pessoas elas estão tão preocupadas com os status que elas Sim. esquecem do básico, do simples. O arroz e feijão ali bem feitinho Básico. agrada demais. Uhum. Às vezes a pessoa nem quer saber o nome daquilo que você trouxe. Ela quer ser ouvida, ela quer ser atendida, ela quer escutar. Senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te ouvir. O que você precisa? O que você gosta? Hoje, quando o cliente vai lá, eu entendo. Meu, o que você gosta? Meu, eu não entendo, eu não sei o que eu gosto. Então vamos tentar junto entender o que você gosta? Não é, olha, coloca isso e isso porque tá na moda, vai ficar bom. Às vezes a pessoa não quer Vai isso. jogando, né? Vai jogando, né? Não se E preocupa aí com... eu fico bem-estar pensando dele. assim, eu quero ser. Eu sempre tive um propósito. Eu quero impactar positivamente a vida das pessoas de alguma forma. Então eu quero ser aquela pessoa que quando ela tiver uma dificuldade, tipo assim, poxa, eu não tô me vendo, sabe? Eu queria usar algo que me representasse. Ela vai lembrar de mim, ela vai lembrar, poxa, tem uma menina lá que me ajudou, que foi diferente. Então eu tô sempre nessa busca aí. E eu acho que assim, a questão de se vale a pena descer para o centro ou não, eu acredito que ninguém mais sabe do nosso próprio negócio do que a gente mesmo. Então, na bússola do outro, o nosso tempo tá sempre desigual. Uhum. Por exemplo, na bússola do outro, tem gente que fala Sim. pra mim que era pra mim ter saído daquele ponto. Eu já ouvi falar que era pra mim sair daquele ponto. Já falaram pra mim que era pra mim mudar de cidade, que era pra mim abrir outro lugar. Então, na bússola do outro, no parâmetro do outro, você sempre tá em desvantagem. Porque é aquilo, só sabe a dor quem calça sandália. Então, é você que tá calçando ali todo dia, você sabe qual que é o Sim. momento certo de descer. E sim fazer sentido pra você descer, tá? Porque pra mim, pro meu negócio, fez sentido descer, porque era na minha casa. Uhum. E aí eu tinha muito bem separado, que era a casa, que era... Sim. Inclusive eu me arrumava todos os dias pra atender minhas clientes, sabe? Tipo, Uhum. pra estar ali disposta pra atender. Só que tinha uma hora que me atrapalhava, no sentido de tipo, poxa, sabe? Não ter nenhum cliente. E eu, poxa, tem tal coisa pra arrumar. Então aquilo tava me gerando um desconforto muito grande, sabe? Então eu precisava sair dali pra mim poder, tipo, ter um foco maior, sabe? Então foi onde eu decidi sair da minha garagem, né? Uhum. E ir pro centro. E assim, estando no centro, o centro ele me abriu portas. Mas portas que eu falo pra você que já tinham sido muitas portas abertas aonde eu estava, sabe? Uhum. Mas abriu portas de relações. Por exemplo, eu conheci a Thaís, tem a Silmeia, tem outros empreendedores que estão ali no mesmo miolo, que acabam, querendo ou não, te apoiando, te ajudando, e aí a gente entende, né, essa visão do empreendedorismo que apoia, né, realmente, né, a troca, dores né? e alegrias. Exato. Por exemplo, você mesmo, uma pessoa que, apesar de falar que é tímido, né, Uhum. desde quando a gente, tipo, teve a primeira troca, você falou, tipo, várias situações que já aconteceu com você Uhum. dentro da sua empresa. Então, falar
falar com uma pessoa que é perita em gestão de pessoas e ouvir de você que você tem essa dificuldade, pra nós, tipo assim, poxa, cara, ele passou, a gente também passou, então é uma coisa natural. E isso é muito bacana de ter essa troca, né? Então o centro, ele me proporcionou isso. Só que assim, aonde eu estava, no ponto que eu estava, quando eu cheguei ali, não tinha um filho do Senhor, Jesus. Era simplesmente uma criatura que decidiu, na pandemia, abrir uma loja na garagem e na avenida que é assim, ó, a rampa. Ó. Dava pra descer, sentar até de garrafa e descer escorregando. Tão empinada que era, entendeu? E eu fiquei ali por 2 anos. Só que assim, eu acreditei muito. Eu acho que assim, tem hora que a gente tem vontade de desistir? Claro que tem. Porque a gente lida com várias coisas, com a gente mesmo. Com as nossas emoções, com a ingratidão, com o desgaste. Mas eu acho que você não pode desacreditar. Porque quando os outros desacreditam, as pessoas elas só vão acreditar quando não precisam mais que acredite. Essa que é a verdade. É verdade. Quando você não precisa mais que ninguém acredita, aí as pessoas começam a te acreditar, te apoiar. Poxa, gostei de ouvir você lá, tal. Mas no momento que você precisa que alguém acredite, é só você mesmo que vai te dar esse impulso e que vai acreditar em você. Então, falando pra você de uma pessoa que veio do bairro, eu sou muito grata da onde eu vim e falo pra você que eu tive muitas vantagens estando no bairro, sabe? E eu não vi, tipo, desvantagem de estar ali. Eu acho que o momento que eu estava ali foi necessário. Inclusive hoje, tá? Não estou falando que eu descobri a roda, até porque já inventaram essa roda muito tempo antes de mim. Eu aprendi com essa roda que foi inventada, inclusive. Mas lá não tinha comércio porta de rua no meu bairro. Depois que eu abri, que eu já tava lá mais de um ano, que acho que o pessoal falou assim, meu, essa menina doida aí, até que ela talvez não seja tão doida, né? Sim. Abriu outra loja de roupa, que inclusive tá lá até hoje, tá? E eu troco muito com essa outra loja de roupa. No começo, quando ela era uma filha de uma vizinha, então super querida do bairro também. Abriu mais uma gráfica, tem assistência técnica, tem restaurante lá nessa avenida. Começou a movimentar o bairro. Começou a movimentar, e é um bairro, assim, tipo, super bem movimentado, sabe? E isso que só tem a crescer. Então, eu acho que, assim, quando eu vim pro centro, também não tinha ninguém. Tinha a Renata, que era cabeleireira, lá do lado, e tinha a costureira, a Nancy, lá da frente, que eu até brinco, falo que ela fundou a rua, que ela tá ali desde que ela é rua. Não tinha mais ninguém, cara. Inclusive, onde eu estava, o ponto que eu estava, já tinha 2 comércios meio que não deu certo, não digo falido, né, mas que, tipo, Sim. não deu certo naquele ponto, deu muito certo em outro lugar, mas ali... Então eu trouxe essa energia pra mim. O pessoal falou assim, meu, mas a outra não deu certo, aí você vai estar no lugar onde não deu certo, não vai dar certo também, tal, mas você é o seu diferencial, sabe? É a sua história, é o seu negócio. Então eu tô lá agora, vai fazer, 3 anos que eu tô ali na rua, né? E assim, agora que eu tô lá na rua, as coisas foi acontecendo que a gente nem percebe, porque você fica tão focado ali, não precisa acontecer, precisa fazer, porque as contas também não param, e eu falo que cada hora é uma coisa, você conquista um objetivo, aí você já pensa em outro, você já tá... E eu tô em tudo, no atendimento, na palestra, na mentoria, fazendo oficina, não paro, né? E ali agora, ó, já tem a Pana Bianco, tá abrindo outra academia, tem a Relus Home, tem o Coluna Total, que também são empreendedores ali também, né? Abriu mais 2 clínicas de estética, então assim, ali o movimento é muito grande. Tipo assim, tem aumentado, sabe? Então, já pensou se eu tivesse... No bairro. No bairro, ou se não, tipo assim, eu não tivesse acreditado nesse ponto quando eu fui pra lá. Sim. Tipo, Se eu tivesse ouvido que todo mundo Se eu tivesse falou. ouvido que o pessoal falou, meu, sai daí, esse ponto não é legal. Eu olhar pra rua deserta, eu até brinco com o dono, né, que eu já tô lá há um tempo. Eu falo, meu, você não vem querer cantar de galo quando tiver tudo arrumado, aumentar meu aluguel, porque eu acreditei nisso aqui. E eu que tô movimentando esse local. Aqui, pelo amor de Deus, vamos arrumar esse contrato aí. Eu acho que é sobre isso, né? Você acreditar no seu trabalho. Uma coisa que eu percebo no que você fala, a gente já se conhece desde o ano passado, a maioria das pessoas, elas abrem um negócio hoje, daqui 6 meses ela quer que bomba. Não funciona assim. Funciona assim. O pessoal tá muito imediatista. Isso, esse é um ponto. É o que os grandes gurus aí dos empresários falam, né? Por isso que tem essa febre aí do jogo do tigrinho, a
a bomba aí das bets do tigrinho, porque o Exato. brasileiro é muito imediatista. É. Então você fez faculdade, você tem que, nossa, eu tenho que ter um emprego bom ganhando bem. Não é assim. É Então, aquele lance, o cara quer um Jeep pra fazer trilha, mas ele não quer sujar o Jeep de barro. Isso, Meu, isso. você vai ter que sujar o Jeep de barro, sabe? Isso. Então, assim, esse imediatismo não pode acontecer e não é só em negócios, não. É pra tudo na vida. Sim. Ah, São processos, o cara tá na faculdade, quer um estágio, já quer ganhar 6 contos de estágio. Não existe. Ah, eu vou abrir uma empresa porque eu vou ganhar 10 mil por mês. Assim, não funciona. Você falou, por exemplo, quando eu terminei a faculdade de enfermagem, eu ganhava, como técnico de enfermagem, eu trabalhei lá no Hospital São Luís, né? Ganhava R$3.800. Aí, para mim ser enfermeiro, minha primeira oportunidade como enfermeiro, eu tive que aceitar um emprego de R$2.900. Entendeu? Mas eu Você precisava teve da que ter- experiência. Você precisou ter a coragem Aham. de vou dar um passo atrás, porque lá na frente isso Isso. vai acontecer. A mesma coisa que aconteceu com ela. Sim. Ela tava no serviço dela lá, tranquila, e pelo que eu conheço dela, que a gente já conversou várias vezes, o atendimento que ela tem hoje sendo proprietária de uma marca e de uma loja, ela já fazia isso trabalhando para os outros. Sim. Que é o que o pessoal hoje em dia não tá entendendo que tem que fazer isso. Você Sim. é uma empresa dentro da empresa de alguém. Sim. Sim. Você só vai ter reconhecimento, só vai ter méritos lá dentro se você se destacar. Se Sim. você fizer uma coisa diferente do seu amigo. Uhum. Você fez uma coisa diferente, pode ter certeza que seu salário vai aumentar, o seu cargo também. Só que também não é do dia pra noite, você tem que construir. É constância. Tem que ser constância. Sim. Mas ainda que eu falo, eu acho que eu vou até um pouco além, viu, Tatá? Eu assino embaixo do que você falou, mas ainda que não tenha esse reconhecimento, tipo, salarial que seja, eu acho que as pessoas, elas perdem um pouco a mão aí, sabe? Uhum. Entender que o que você tá fazendo nem é pro outro, é para o seu próprio crescimento e Sim. conhecimento. Sim. Eu falo que quando eu comecei na indústria têxtil, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar com moda, realmente, né? Eu entrei numa fábrica de roupa com 16 anos, sem saber o que eu tava fazendo. Depois fiz a minha faculdade de moda, ralei bastante para mim poder falar, me tornar ainda próximo ao estilista, que hoje eu sou estilista, mas para mim poder chegar perto disso, sabe o que eu fazia? De final de semana tinha um estilista lá, que era o Sérgio, que eu sou muito grata a ele. E ele morava totalmente distinto de onde eu morava. Só que ele era o estilista daquela empresa. E eu queria aprender aquele trabalho. Porque eu queria um dia ser estilista. Sim. Então, o que eu fazia? Aos finais de semana, eu ia pra casa dele. Eu ia lá trabalhar de graça pra Sim. ele, sabe? Tipo assim, eu pedia pra ele deixar... De Ó, graça, não era. Não era. Porque você tava tendo Sim, investiu um seu tempo, retorno, né? Eu investi meu investiu o tempo. Mas eu digo assim, nessa questão do aquisitivo, que as pessoas, elas têm muita pauta, É a mesma sabe? coisa aquilo que você falou assim, o que é investimento intelectual? Aham. Você Aham. teve um tipo de investimento, é paralelo, né? É. Mas é interessante. Ó, só eu tô dando risada aqui, porque assim, não posso esquecer, não vou esquecer. Pode falar. As meninas aqui do escritório se arrumaram, porque a Thaís a Thaís e a Mi. Ah, A Tamires e a Mi. Tamires. Não acredito. Tami, mentira. Não, Milhou. Oi, Uma gente. consultora de moda vai É. ser. Me arrumar. Isso Vai ter que dar uma ida lá pra ver como é que elas estão. Vou fazer a minha mesa era tá uma bagunça todos os dias, mas elas amaram minha mesa, porque as convidadas, a Não, Thaís mas e a Mi. mas a pergunta, É. cadê a gravata aí Então, também? isso é outra coisa que eu não posso falar. Tô passando vergonha, porque você falou, eu entendi que você gosta de entender a identidade da Isso, pessoa. Exato. Entendeu? Aí agora, imagina ela lendo a minha identidade, a minha leitura. Eu acho que eu tenho que passar por Mas aí- Esquadrão da Moda com a... Ela olha pra Tamires. você Tamires. sem julgamento. Ela vai te Sim. entender. Isso é o diferencial dela na loja. Que eu, Entendi. particularmente aqui na cidade, eu encontrei lá e encontrei na Eu vou ter- Silmeia. Eu vou ter que fazer... Também. Ela e a Silmeia são muito parecidas no atendimento. E se você colocar uma coisa no corpo e ela falar assim, cara, não combinou com você. Ela é esse tipo de pessoa. Mas se eu falar assim, mas eu gosto disso aqui. Aí é uma Sofra. opção sua. Só pra você... Né? Ó, vamos lá, Não, peraí. só pra me contextualizar. Fala, Agora fala. esqueci. A gente vai ter que Fala. arrumar ele. Não, Gente. eu vou ter que passar, acho que... Vai fazer um stories É. arrumando Reginaldo. Produção, por vamos fazer. Por favor. Não, eu ia... Reginaldo, tá. você abre o seu guarda-roupa pra gente? Meu Deus do céu. Outra coisa que eu não posso esquecer. Por isso que é muito esse TDAH. Outra coisa interessante. Ai, meu Deus. Pode, A sua pode marca, falar. como eu já estudei cinema, dá pra entender que a sua marca, Abrir Meu Guarda-Roupa, que eu acho que você registrou agora, né? Aham. É muito aconchegante, lembra muito história em quadrinhos, história tipo
não sei se vocês já ouviram falar do Estúdio Ghibli. Não. É uma referência, entendeu? Aham. Tipo, me remete a isso, são desenhos japoneses e tudo mais. É incrível. Então é gostoso escutar, eu abrir meu guarda-roupa, eu acho bem autêntico e bonito também. Uhum. É diferente. Então, quando você começou a contar a história, Aham. qual que é o seu conceito, né? Aham. Passar pro seu cliente. Então, agora deu para identificar mais isso. Então, é uma coisa mais aconchegante. Às vezes, algumas coisas eu faço paralelo ao cinema, né? Que eu consigo pegar como referência. Aham. Tá? Então é gostoso escutar. Eu abri meu guarda-roupa, Uhum. entendeu? As pessoas têm que se libertar, têm que realmente se encontrar, se identificar. Uhum. Então eu acho que o seu trabalho, junto com outros profissionais, por exemplo, psicólogo, orna muito bem. Aham. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho dificuldade porque hoje eu uso, tomo medicação para emagrecer por conta da saúde. Mas é ruim quando você, por conta da sua ansiedade, alguns problemas que você tem com a alimentação, você engorda. Imagine quantas mulheres ou pessoas vão na sua loja e procuram a sua ajuda como consultora. Ah, eu tô gordinha, eu não consigo me vestir bem. Lógico que acho que o seu foco é feminino, né? Uhum. E vai ser um grande desafio você Pior que mudar. eu faço também consultoria masculina. Olha, então Aí, eu ó, sabia, viu? eu sabia, tá vendo? Então, Fica a dica aí pra todo mundo, ó. eu sempre me inspiro, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Keanu Reeves. Não sei, amigo. Ele gosta de ser mais simples. Então ele, por exemplo, esses dias eu vi o ator de cinema, Lembra do filme Matrix? ele. É o ator principal. Ah, tá. Ele não gosta de gastar dinheiro com algumas coisas. Por exemplo, eu sou mais ou menos parecido com ele, porque eu não gosto de gastar dinheiro com marca. Entendeu? Não porque eu não quero usar um Nike assim original. Eu gosto tênis, eu tenho que usar original, porque eu opto pelo meu peso, o meu joelho. Não, eu costumo falar que calçado a gente não pode. O pé sustenta a gente Tem que o ser dia inteiro, bom. Tem que ser bom. Mas assim, eu tenho essa pegada, sabe? Eu não ligo. Às vezes você vai me encontrar, às vezes vai ter uma camiseta na rua, que não sei o que. E pessoas já me julgaram isso, sabia? Falei assim, não, você não é empresária, você tá vestido assim, entendeu? E isso, agora que eu tô vendo que tá me incomodando um pouco, eu tenho que melhorar. Certo. Olha, eu vou até agradecer essa oportunidade de fala, porque eu sinto essa necessidade de falar sobre isso com mais clareza já há um tempo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu vou desmitificar algumas coisas aqui, inclusive já pincelando o tema da minha palestra que eu vou dar lá no Empreenda, né? Com estratégia. Eu acho que assim, a gente como empresário, eu acho que antes de ter o PJ tem o CPF, né? Você é uma pessoa. Então, o seu negócio acaba sendo o reflexo do dono, com certeza. Sim. E eu acredito muito que a marca ela tem que ter identidade do dono. Tem que ter ali a sua identidade, né? A pessoa. Hoje eu atendo, às vezes, clientes, ou tenho um contato bem amigável mesmo com as minhas clientes, mas elas estavam viajando. Elas veem uma coisa e mandam pra mim, nossa, lembrei de você, sua cara, nossa, a cara da loja. Sabe? Então, eu acho que isso marca a sua identidade, né? Então, a gente como pessoa, a gente tá sempre tendo, né, essa comunicação, seja com o nosso cliente ou seja refletindo no nosso negócio. Só que aí tem dois elos aí separados, que eu acho importante explicar, que assim, eu acho que a gente, nós, né, temos que realmente ser o reflexo da nossa empresa, né, vestir realmente a camisa, como a gente fala, né, e representar a nossa empresa. Só que aí, pra gente representar a nossa empresa, a gente tem que entender o que a nossa empresa representa. Porque aí eu acho que isso algo muito louco, assim, porque tem gente que você vai ver que é empresário, e aí vai querer estar de terno, estar de gravata, estar de camisa social todo dia e tal, mas qual que seu negócio? Aí você vai ver, você é dono de playground infantil. Cara, mas a imagem que você tá passando é uma pessoa, tipo, extremamente séria, tipo, sabe? Não é totalmente o oposto do que você vende. Sim. E aí eu não tô falando que a pessoa não pode vestir isso. Onde eu tô querendo chegar? É que você tem que entender o que você vende e qual que é a imagem do seu negócio, para você poder transmitir isso com a sua imagem. Se você tá se espelhando em algo que não tem nada a ver com você e muito menos com a sua identidade, com o seu negócio, aí sim vai ter esse ruído mesmo. As pessoas vão olhar para você e aí é onde acaba, inclusive, acontecendo um problema grave de acabar de você transmitindo uma imagem que não é verdade, sabe? As pessoas não vão acreditar na sua imagem. Poxa, essa pessoa
empreende naquele estabelecimento, tipo, acaba tendo essa colisão aí. Por quê? Você não tá comunicando de fato o que sua identidade representa e o que a sua empresa representa. Eu falo pra você que por muito tempo eu tive trauma desse nome, assim, consultora de imagem. Uhum. Por isso que eu falo que eu sou estilista, inclusive, antes de ser consultora de imagem, porque eu estudei moda, eu me aprofundei no assunto, eu fiquei mais de 8 anos dentro da indústria, então não é só a formação, não é só a consultoria, sabe? E por que eu falo isso? Quando a gente vai hoje na internet, que eu acho que a internet ela é difícil, ela é maravilhosa para muita coisa, mas ela se torna palco de balanças que não tem medidas, né? É muito difícil. Por exemplo, você vai olhar lá, empresária de sucesso, tá sempre com o mesmo estereótipo de beleza. Sim. Né? A pessoa que tá de terno, tá de não sei o que lá. O empresário tá como? O empresário tá transmitindo aquela imagem do poder, do chefe e tal, sabe? Às vezes Então, não tá também, né? e às vezes, exatamente. Eu lembro até hoje, na época da escola, a gente falava assim, uma colega minha chamada Carla, não tenho mais contato com ela falava assim, às vezes o pessoal estão lá comprando carro, comprando um monte de coisa, mas o cartão de crédito tá estourado, tá devendo, é a mesma coisa. É onde eu tô querendo chegar. Eu acho que você tem que transmitir na sua imagem a sua narrativa, Sim. que é a única. É a sua narrativa. Quando você tá querendo contar uma narrativa que não te representa, aí causa todo esse burburinho. Eu falo pra você, na internet é isso. Tá na moda, não tá na moda. Elegante é brega. Peraí, cara. Eu não tô aqui pra... Você falou do Esquadrão da Moda, inclusive eu fiz um curso com o do Bertolini, que é um dos apresentadores do Esquadrão da Moda. Mas quando a gente fala de moda e fala de identidade, não é algo supérfluo, sabe? Não é algo que a gente vai falar, olha, veste isso porque isso é bacana. Não, é sobre entender que até a sua escolha que você acha que é nada a ver, ela já diz muita coisa. Uhum. Talvez você ache que você colocou essa sua camisa polo aí e vai colocar, de repente, um chinelo ou alguma coisa, você não tá tendo pretensão nenhuma. E não, essa sua escolha, ela já fala muita coisa sobre você. Nossa. Então, acho que a gente entender que a todo tempo a gente está comunicando. E no hoje, no Edinaldo de hoje, a sua imagem não diz respeito ao Edinaldo de hoje. Diz respeito a todos os Edinaldos que você já foi, sabe? Porque ela é uma coerência. Todo o seu histórico. Todo o seu histórico. Porque ela é uma coerência entre o que a gente fala, pensa, né? E aonde a gente quer chegar. Uma coisa que meu pai sempre falou, eu escuto isso desde pequeno, tá aqui minha mãe que não me deixa mentir. Ele fala assim, pra mim não importa se a calça, a blusa é de marca, se caiu bem e você fizer uma combinação legal, você tá bem. Isso é fato? Eu penso assim, você não precisa estar vestido de marca, com o sapato mais caro, com a roupa de grife, para transmitir uma boa imagem pro seu cliente ou para você. Por ao contrário, eu acredito que a sua imagem ela tem que transmitir quem você é. E claro que dentro disso tem sim formas de melhor te valorizar, melhor te representar, sabe? Entender realmente quais são as partes que você quer realçar, quais são as partes que a gente tem menos insegurança. Claro que a gente pode sim indicar peças, indicar modelos que vão te representar e ao mesmo tempo vai ser você mesmo, não vai ser um personagem, sabe? Não vai ser algo que a gente vai pegar ali no Google, porque o que acontece, Edinaldo? Tem gente que fala assim pra mim, eu não tenho estilo. Cara, não tem como você não ter um estilo, porque o seu estilo é ser você, entende? Eu entendo como foi a minha característica, né? Por exemplo, eu gosto muito de, às vezes, vestir uma camiseta de anime. Pronto. Hoje, tipo assim, eu me sinto desconfortável, vamos dizer assim, às vezes. Eu melhorei, tá? Eu não venho mais pra adega ou pro açaí de camiseta de anime, de super-herói, porque eu gosto demais. Então, essa é a minha identidade, entendeu? Só que as pessoas julgam muito. Então, mas também quero que se dane para as pessoas julgando, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que você gosta de personagens de anime? Então, é que eu tava falando pra Mi. A gente tá conversando hoje, né, Mi? Sim. Porque assim, o cinema tem tudo relacionado a isso. O cinema me trouxe, vamos dizer que foi o meu... É tudo uma questão psicológica, vamos dizer. Que eu conseguia se sentir mais aliviado, com alguns traumas da infância, entendeu? Tem toda uma questão. Então, tipo assim, eu me identificava nas histórias de fantasia, por isso que eu adoro fantasia, enfim.
Aí tem os super-heróis, Uhum. entendeu? Aí tem os outros tipos de filme. Sim. Então isso é a minha característica. Sim. Então, por exemplo, lógico que eu não vou, por exemplo, para uma festa, ou, por exemplo, quando eu fui lá conversar com o prefeito, né, e o Marrone, eu não fui de camiseta de time ou de super-herói. Tem que saber me vestir. Mas, assim, é uma coisa que me incomoda. Porque, por exemplo, como eu já fui em outros países, né, já viajei bastante, e você vê que as pessoas, cara, é tão legal ver os alemãos, entendeu? Porque eles não se preocupam muito com roupa. Europeu é assim. Europeu, eles... Eu falei, esse tipo de vida que eu quero... É bem isso mesmo. Entendeu? É interessante. Esse assunto é interessante pra você, entendeu? Como você tem essa experiência, essa expertise. É que vocês Entendeu? acabam automaticamente separando uma coisa da outra. Por exemplo, ele não liga muito pra roupa. Mas na verdade não é que a pessoa não liga, que ela tá comunicando algo ali. Sim, Então, isso é importante. Isso, que nem você falou da questão de escolher anime. Aí você falou assim que a sua escolha é porque você se sente confortável. Sim. Então aí a gente já tira que você veste o anime, não é só pelo fato do anime. É porque você se identifica. É porque você se sente pertencente daquilo. Porque você se sente confortável. Só aí a gente já tirou 3 coisas: conforto, identidade e pertencimento. Então, quando você vai escolher algo pra você se vestir, você não tá escolhendo um personagem, você tá escolhendo algo que te traz um pertencimento, que te traz um conforto, que te traz uma identidade. Então, dentro disso, não existe só o anime. Existem várias outras possibilidades de imagem, de roupa, que vai te trazer exatamente isso. Porque é isso que tá na sua essência, sabe? É esse conforto, é esse pertencimento. É algo que diz respeito a você. Então, lógico que a gente tem sim os dress codes, que são os códigos de vestimenta, que a gente não vai de qualquer forma, em qualquer lugar. A gente entende. Você foi, por exemplo... fazer o convite para o prefeito, lá na Câmara. Então, você entende que ali ele pede, sim, um código de roupa diferente. Porém, a sua escolha, ela continua sendo sua, continua sendo você. E isso trazendo, inclusive, até para os empreendedores que tá começando, eu acho muito interessante, falar que você ser você mesmo não significa desleixo. Não significa que você vai precisar trabalhar de havaianas, você vai trabalhar, tipo, com a roupa rasgada. Eu acho que, desculpa pelo termo desleixo, se vai parecer ofensivo, mas não é no sentido pejorativo. É no sentido que hoje a gente fala, muitas das vezes, com pessoas que estão no começo, por exemplo, em casa. Eu tô em casa mesmo, então eu posso ficar com a blusinha do pijama, só coloco a calça e tô fazendo as unhas da minha cliente. Você não vai receber você recebe os fornecedores, né? O Thaís. Aí você não vai receber. Tem que ser arrumadinho. Eu acho que assim, por exemplo, tudo é perante o que você trabalha, sabe? Por exemplo, a gente tem a nossa amiga aqui da produção. A Mi, ela tá ideal, cara, tá com roupa confortável. Você fala pra Milena, Mi, tem que abaixar aqui pra fazer. Ela tá apta pro trabalho dela. Você não vai colocar a Milena aí com uma roupa desconfortável. Ela tá vermelha, mas ela e muitos aqui estão todos desesperados, né, Mi? Preocupadaço. Qual roupa? Não, ultimamente tá sendo só isso. A Luciana, a Mônica, todo dia. Que roupa que eu vou, o que eu vou ter que comprar, que não sei o quê. Mas você sabe difícil, que hoje gente. a gente vive numa bolha, né? Numa sociedade que tem tanta falta de autenticidade, que a gente sente tanto essa necessidade de estar em bolhas que não nos representam, que a gente fica, às vezes, incomodado de ser quem a gente é. Olha que loucura. Sim. Você fala pra você que hoje você vai, tipo, em lugares, por exemplo, que você vai, de repente, lá em um encontro de empreendedores. Você escolhe a roupa que te representa, você se sente bem. Sim. De repente você vai chegar lá, você vai falar assim, meu Deus, era pra ter vindo de salto alto 15, gente. De ter vindo desse jeito. Meu pai, eu não tô aqui, o que eu tô fazendo de errado? Então, hoje a gente entende que é uma bolha tão grande, essa questão de estar mesmo fazendo parte desse pertencimento, que a imagem, ela é só um reflexo, mas é algo muito interno, sabe? Sim. Por exemplo, a questão dos hobbies mesmo. Você vê que agora entrou naquela era das pinturas, né? Cara, se faz parte de você gosta daquilo, beleza. Mas tem gente que não tem nada a ver com aquilo e tá forçando estar naquilo porque quer fazer parte de uma bolha. Porque o amiguinho faz, Exato. porque não sei quem Então, faz. a imagem também, por exemplo, cara, se sente bem de camiseta. Eu, por exemplo, eu amo conforto.
Você é raramente. Eu não tenho nada. Eu tô falando de mim, tá? Então, o que eu tô falando é sobre mim, não é sobre o outro. Eu não tenho nada contra quem usa, tipo, salto alto. Mas dificilmente você vai me ver. Se eu tiver de um salto alto, pode ter certeza que ele é baixo e que eu tô me sentindo confortável. Meu negócio é tênis e sapato baixo. Eu me sinto confortável aí, no tênis e no conforto. Então, assim, se eu tiver em outro lugar. De uma forma que eu não estou vestido de Tamires mesmo, que eu tô desconfortável, eu vou me sentir, tipo assim, Todo meio mundo que... vai perceber, né? Exato. Duas coisas, né? Quando a gente se veste da gente, não tem segurança, por isso que lá no Abrir Meu Guarda-Roupa eu trabalho muito essa autoconfiança, essa autossegurança. Quando a gente não tem essa segurança, a gente escolhe bem, mas a gente fica assim, mas será que eu acertei? Será que eu errei? Porque você não tá tendo segurança em você mesmo. Sim. E aí, quando você tenta replicar algo que, tipo, tá sendo imposto pela mídia ou pelo ambiente que você também não fica confortável, porque não é você. Então, você tá ali e fala assim, meu Deus, por que eu vim com essa roupa, sabe? Então, eu acho que não tem meio que um certo e que um errado. Eu acho que não é isso de repente, você dar um Pinterest lá, looks para empresários. Looks pra não sei o que lá. Eu acho que isso não faz sentido, porque aí você não tá sendo você tá pegando... Uma própria IA, né? Exato! Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar pegando um personagem. Inclusive da IA, quando veio a IA pra cá, que começou muito o pessoal a usar IA, aí começou aquele programa que tinha no celular de a pessoa aparecer mãe, aparecer empresária. Cara, simplesmente, Milena, eu peguei meu celular assim... Eu fui olhar nos status e falei, gente, essa pessoa é essa mesma pessoa? Essa é igual a essa? Meu, eu falei, gente, tá todo mundo com a mesma cara. E pior que tá todo mundo com a mesma roupa, porque a inteligência artificial, ela não é tão inteligente a esse ponto. E aí, eu ficava com a mesma roupa. Então, cara, acho que pro seu cliente, né, pensando no nosso cliente, hoje, quando o meu cliente chegar lá na loja, eu vou estar lá disposto e bem apresentado para recebê-lo, mas há dias e dias. Vai ter dia que a gente vai estar na correria mesmo, e aí a roupa vai sujar, carregando caixa e tal, mas é a minha realidade. Eu acho que é isso que é muito importante, a gente entender a nossa realidade. Entender que lá no Instagram você tá aparecendo lá de blazer, tal. Chega lá, o cliente chega para ser atendido, você tá de chinelo, pô. Aquele meme novo, né? Mas não tá igual a foto. Aí abre o Instagram lá e fala assim, mas também não tá igual a foto. Então não vai querer comprar. Mas me diga aqui, você que transformou, fez uma transformação, você que falou. Processo, como foi o processo, Thaís? Fala aí, conta tudo, não responde Você nada. tinha dificuldade também pra se tá no traje, vamos dizer? Pegar minha água. O que eu falei pra Dani, a primeira vez que eu fui lá, eu falei assim, eu me visto muito básica, e meu pai fala que eu preciso melhorar meu vestimenta, né? Ela, não, mas seu estilo tá legal, que não sei o que, dá pra implementar uma coisa, uma outra. E eu fui por conta de um conjuntinho que ela postou. Aquilo é tipo não é regata que fala, como chama aquele negocinho? Uma regata mesmo, blusa. Fechou, uma regatinha com um shortinho que eu adorei. Mostrei pra minha mãe, né, mãe? A gente tava em viagem. Aí voltei de viagem e fui lá. Aí eu falei, vim perguntar, não sei o quê, porque eu sou uma básica, tá? Meu pai fala pra usar umas coisas assim. E eu fui olhando as coisas que estavam lá. Só que assim, tem muita coisa que eu não me identifico. Aí ela foi fazendo um monte de pergunta, que é aquele lance que a gente falou. A pessoa hoje em dia, ela tem que ser perguntadeira. Exatamente. Ela tem que saber te perguntar, entender. Né? Porque nem eu sabia que eu usaria coisas que eu comprei lá. Então, assim, fui conversando, falando de tecido, falando, né, de gosto disso, gosto daquilo, tal. Fomos montando os looks, tanto é que tá no Insta dela, tá lá. Eu vi o vídeo de vocês. Eu não me via. E você é a Glória cantar também, vocês três, né? Aham. Eu não me via usando uma camiseta que é largona, que nem a gente usou lá. Eu gostei do conjuntinho, mas eu nunca me vi usando um conjuntinho daquele. E quando eu coloquei, eu achei legal. E a hora que ela falou assim, pode usar com tênis. Nossa. Aí ela falou, deixa eu complementar o seu look só pra você ver. Ela foi lá e botou um cintinho. Eu não gosto de cinto. Também não gosto. Essa semana eu tava usando cinto. Com calça jeans. Acho que tudo tem Foi mais time, ou menos sabe? isso, entendeu? Respeitar seu tempo, seu limite também, né? Acho que nessa desconstrução, por exemplo, a Tatá, ela tá nessa vibe aí de redescobertas, né?
E acho que entender o tempo, né? Porque quando a gente fala dessa transição de imagem, transição de estilo, a gente entra em um outro ponto também. Mas o que é essa transição de estilo? Eu acredito que sempre quando a gente passa tanto por um processo na nossa vida, ou de uma mudança drástica, né? Seja de um ocorrido, de um acontecimento, é óbvio, muda aqui, muda dentro, muda fora também. Porque a roupa, ela tá expressando o que tem dentro, né? Porque antes ela refletia o que você era. Exato. Você passou por uma experiência, você já não é Exatamente. mesmo. Sim. Então ela tem que te Te expressar agora. acompanha, Ela vai te exatamente. acompanhando, Por né? isso que eu falo que é tudo uma coerência do que você já viveu, né? Hoje, por exemplo, eu atendo às vezes mães que falam assim, cara, eu não sei mais me vestir, porque tem toda a questão da mudança de corpo, né? Eu sou mãe e é uma loucura mesmo. Quem é mãe que assistir esse podcast vai entender. Porque tanto a mudança do nosso corpo, tanto a mudança da nossa mente, né? Muda tudo, né, dona Cláudia, quando a gente se torna mãe. E eu falo pra você que a gente não se reconhece mais nas nossas roupas. Eu olhava pro meu guarda-roupa e falava assim, meu, e agora? Que essa roupa não cabe no meu corpo mais. E além disso, eu não me vejo mais dessa forma. Então significa que eu não sei me vestir, que eu não tenho estilo, que as pessoas têm, eu não tenho. Não, significa que você tem que se redescobrir novamente, entender o que faz sentido pro seu eu de agora, sabe? Eu acho que é muito interessante isso pra quem empreende. Por quê? Às vezes você vai olhar aí na internet as pessoas das mídias, você vai olhar, a pessoa tá lá com o melhor carro, com não sei o que lá, com o melhor celular, com a melhor câmera, e aí você vai falar assim, eu não posso empreender, porque eu não tenho nada disso, eu não tenho essa imagem, eu não tenho como fazer isso. Então, acho que com o que você tem, faça o seu melhor com o que você tem, com o que você pode. E isso é tanto na sua imagem, porque acho que pensa que é uma oportunidade todo dia. Eu acho que assim, se a sorte bater na sua porta, você tem que estar preparado, cara. Sim. Se hoje a Milena, inclusive, você sabe que a Milena é só do Grupo Lu, tá, minha filha? Depois eu fui falar assim pra ela, amiga, deixa eu te contar, você faz alguma coisa? Eu sou só do Grupo Lu, foi isso mesmo, eu entendi o recado. Exclusividade. Mas, por exemplo, quando de repente que vai crescer ainda muito mais o Grupo Lu, a Milena vai treinar alguém. Sim. Então, olha, você vai treinar tal pessoa, ela vai estar preparada ali, porque se a oportunidade bater na sua porta, eu preciso, de repente, inclusive, recentemente eu dei uma mentoria para corretoras, né? Uhum. E lá eu falava sobre isso. Mas não é todo dia que eu atendo um cliente. Mas quando que você sabe que você vai atender um cliente, cara? Se seu cliente bater na sua porta, a sua sorte aí de você vender 3 hábitos, você vai estar preparada? Então, acho que esteja preparada. Nossa, imagine só. Se Já você pensou? reclamar, que dizer que... Ó, você falou de uma coisa que aconteceu comigo lá em 2012. Uhum. Eu tive uma breve passagem numa imobiliária. E eu era da equipe de alto padrão. Eu atendi ali Perdizes Nobre. Atendi um cara tranquilo. Aí num sábado eu não tava trabalhando. Ia ter churrasco na imobiliária e eu fui só pra ficar conversando. E eu fui com uma calça que é no meio da canela, tipo aquelas pula bege. Fui com uma rasteirinha e com uma blusinha tipo regatinha. Eu com a minha calça na canela escutando isso, não tô entendendo. Eu tô dando o nome que eu sei falar, tá? Eu não sei o nome da peça. Tô brincando. E aí, naquele sábado, o cara falou assim, Thaís, a minha mulher vai ganhar nenê e ela queria ver o apartamento. Falei, cara, eu não tô em São Paulo, mas ela só consegue hoje. Nossa. Falei, eu tô numa festa no interior, tô aqui pra Jundiaí. Eu vou demorar uns 40 minutos, 1 hora pra chegar. Eu não estou vestida como você me conhece, tudo bem? Tudo bem. Então ele já tinha me visto bem vestida. Quando ele me viu, ele fez assim. Te olhou de baixo pra cima. A mulher dele pior ainda, porque ela nunca tinha me visto, né? Mas enfim, como ele já me conhecia, o que falou mais alto ali foi o meu profissional. Sim. E não... Tanto é que depois, quando ela foi me ver, tal, pra assinatura de contrato, ela já me olhou de forma diferente, porque ela já me viu Sim. normal. Mas acho que cai no que eu falei também nos dias e dias, né? E tem algo que eu queria muito complementar nisso que a gente falou pra mim não perder, que foi um caso que aconteceu comigo, assim, empreendendo. Eu acredito muito em Deus, assim, em tudo que eu faço, sabe? Eu lembro que eu tava um dia, assim, não tinha ninguém naquela loja, cara.
Aí eu falei assim, nossa Deus, poxa vida, né? Não tem uma alma viva aqui, né? Meu Deus, nem que podia estar, né? Um monte de cliente aqui pra me ajudar, né, pai? Eu tava desse jeito lá, sozinha, sabe? Eu lembro que tava friozinho, né? A gente já fica triste no frio. Sim. E ainda sem ninguém lá. E aí eu tive uma experiência, assim, com Deus, que ele me fez refletir. Tamires, se tivesse 5 clientes aqui, 5 clientes aqui na sua loja agora, prontos pra comprar, você ia dar conta de atender os 5? Isso é interessante. Aí Ainda eu mais que ela parei trabalha pra... sozinha. Eu parei pra refletir assim, eu falei assim, cara, não, eu não vou estar pronta pra atender os 5. Então, saca que então atenda e faça o melhor com o que você tem, com o que você pode. Então, às vezes a gente tá querendo almejar, de repente, a identidade X, a imagem tal, sendo que aquilo não nos pertence, né? Não faz parte do nosso pertencimento. Então, o que A te produção pertence? vai colocar agora em preto e branco. Sim. Verdade. Deixa eles passar, gente. Deixa eles passar. É porque o que eu tô falando é tão importante que até eles entenderam. Você viu? Eles concordaram, a manifestação. Tô aproveitando, Aproveitando. eu tô trabalhando ao mesmo tempo, mas tô pedindo açaí já, tá? Ai, arrasou. Nossa! Então, gente, eu acho que assim, a gente tem que entender qual que é a nossa posição naquele momento. Porque senão a gente tá querendo almejar, ter a imagem do ciclano, do beltrano, e não olha pra nossa realidade. Qual que era a minha realidade ali? Minha realidade não é atender 5 pessoas de uma vez. Se entra hoje 10 clientes ali onde eu tô, gente, eu falo, tchau, gente, com Deus. Eu saio correndo. Porque eu não vou dar conta de atender os 10 sozinho com a mesma qualidade que eu Exato. priorizo, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá muito querendo focar no que ainda nem chegou e esquecendo de agora. Você vê muito empresário falando, porque o meu estúdio assim e tal, não sei o quê, e não olha pro seu agora, né? Exato. Sim, Você exatamente. precisa Exato. entregar ali, né? Uma coisa que eu faço paralelamente o que a Thaís falou, eu lembro quando eu tava lá no hospital, eu era técnico de enfermagem, eu trabalhava lá no São Luís Morumbi, na época, né? Vai chegar o dono das Casas Bahia, que naquela época tinha, não sei se era, acho que era o dono ou o CEO, mas era um senhor, era o seu dono. senhorzão, o que fundou Isso, mesmo. que fundou as Casas Bahia. E todo mundo preocupado. E o que a gente faz lá? O protocolo. Aí um técnico de enfermagem, um médico e o enfermeiro no L-ponto, né? Naquela época não era enfermeiro. Aí chegava lá, descia o helicóptero maravilhoso, porque lá tinha na época o Morumbi era muito... Não tinha era o o nome Alphaville. que tem hoje. Era o Alphaville o de hoje. Alphaville de hoje. Desceu aquele helicóptero maravilhoso. O que aconteceu? Desceu-se o senhor dono das Casas Bahia lá, de chinela havaiana, de short, bermudão, tem uma camiseta toda meia já usada, há muito tempo, que dava pra estar usando como pano de chão. Pensei isso, mano, você falou. Numa simplicidade, sabe? Tudo humilde, porque assim, lá eu trabalhei com alguns clientes, né, classe A, né? Lá eu fui promovido pro Vila Nova Star, né? Que era o Triple A que falava, né? Tinha o classe A, aí o Vila Nova Star é o Triple A, 3 vezes A, né? Então, por exemplo, chegou um cliente lá que era o presidente da Porsche, eu não conhecia, porque eu não entendo, vai chegar um famoso lá, eu fico tietando, fico tirando foto. Chegou lá, de uma calça jeans, sapato simples, pode ser caro, não sei, uma camiseta simples, não era nem camiseta social, uma camiseta, né? Chegou lá, eu atendi ele, o que aconteceu? Ele foi embora, a diretoria me ligou, Dinaldo, cadê o fulano de tal, o cliente tal? Eu falei, não, ele foi embora, que tá no elevador. Eu caminhei até o elevador, porque a gente tinha que levar o cliente até o elevador. Não, ele é o presidente da Porsche, vamos lá fazer um social. Pegou ele, levou lá tinha um café. Levou ele para um café, que tinha um café verde, que leva os clientes. Opa! Leva os clientes. Ô, louca. Nossa, meu, passa. Não, para. Desculpa. Ele tem O que TDAH, você tá mano. falando é muito Não, pode importante, falar. mas o que chegou é Mano, extremamente importante. Cara, chegou uma Meu coisa Deus. boa. Agora eu fico aqui, que hora que é agora? Eu fico aqui até umas 3 horas direto agora. Eu também. Nossa! Meu E a sua Deus filha? do céu. Nossa. Ô, louco. Nossa. Uniforme. Cara, olha o uniforme. Dia, tá? Você falou que... Ó, inclusive, Não, depois mas eu vou é. dar uma passeada pra essas Aham. meninas aí. Eu vou querer ver. Só de Amiga. graça. Obrigado, Gabriel. Obrigada, viu? Obrigada, viu, gente? Obrigada, meninos. Qual é o nome de vocês? Gabriel. E Obrigada, Gabriel e viu? Ítalo, ó. Arrasaram. Olha o que eles Ô, fizeram. louco, gente. Nossa, velho. Nossa, top. Meu Açaí. Deus do céu. Não, eu vou Esse é até o tirar açaí. uma foto aqui. mas, enquanto eu vou falando, vocês Quanto vão de- apreciando. Ó, a gente Peraí, vai ó pra fazer- você ver como que a imagem conta. Você já quer tirar uma foto porque tá harmônico. Tá bonito. Não é?
É verdade, Eles quando você capricharam. vai num restaurante que tá ali o prato bem montado, É. automaticamente os olhos comem primeiro. Sim, sim. Os olhos comem Fato. primeiro. E isso tem a ver com a nossa imagem também. Meu, meio aqui do podcast, tá ao vivo aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Ao vivo não é gravado. É pelo gravado. amor de- Ao vivo, porque eu tô fazendo meu tá. stories aqui, ó. Ó, E ó tá o que a gente rolando. ganhou, mano. olha Tá esse rolando. A tratamento. saída da Lu tá Olha rolando, esse né, tratamento produção? de Com milhões. certeza. Aí, ó, viu? Esquema. Meu Deus do céu. Olha esse tratamento de milhões. Amigo. Vou deixar. Pausa. Pausa. Caraca! Continuando. Continuando, fala. Aí o O pessoal, pessoal foi levar foi ele levar lá no aí café. no café, o café Tira verde. foto, mãe, tira foto. Agora Ai, a mãe tira foto. Mas é interessante, porque são pessoas simples que são Sim. empresários grandes, importantes, que estão passando um momento, mas também, lógico, já atendi várias pessoas. Por exemplo, eu lembro que eu não sei se posso falar, mas eu pedi uma cliente lá, que é bem famosa, uma simplicidade, tanto nas suas vestes, eu vou falar, é a Ó. Maísa. Nossa, maravilha, super humilde. Já atendi também a do Fantástico, esqueci o nome. Meu Deus do céu, ela é bem famosa. Do Fantástico agora. Eu não assisto TV, ferrou. Você não assiste? A do Fantástico, Maju. Maju, nossa, um amor de pessoa. Muito, Sei muito quem educada. é, sei quem é. Enfim, então a gente tinha contato com esses grandes empresários que se vestiam bem, e também grandes empresários que se vestiam, tipo, que nem eu. Normal. Normal. Basicão. É. Ó, Mas não esse, tem um esse, certo e um esse errado. cara que eu atendi, ele é de uma família tradicional de advogados aqui de São Paulo. Não Uhum. vou nem falar o sobrenome, senão. Aham, mas- E eu estava vendendo o apartamento da dona da Unip. Aham. Então, tipo assim, são pessoas que você via que, assim, tanto é que no dia da assinatura de contrato, tanto ele quanto a mulher dele estavam, tipo assim, À vontade. basicões e eu tava normal, assim, com Aham. traje de corretora, né? E aí, tipo, eu falei assim, tá vendo? Pensei comigo assim, tá vendo? Ela ficou me olhando estranho aquele dia, mas olha como ela tá É que as vestida, pessoas né? elas colocam básico no lugar pejorativo. Por exemplo, quando eu falo, voltando à palavra desleixo que eu falei, para não ficar mal entendido para as pessoas, o desleixo, se você colocar no Google a palavra desleixo, vai aparecer lá descuido. O que é um descuido? É uma roupa rasgada, sabe? Entendeu? Sim. É isso. Aí as pessoas acham que, tipo, o básico, às vezes o simples, é desleixo. Não é, por exemplo, se você gosta de peças oversize, eu adoro. Tipo, camisetão, jaqueta e tal, Aham. faz parte de um estilo. Isso Aham. não significa que é um desleixo. Não significa que você tá básico, você, tipo, tá desleixado. Então você precisa entender o significado da palavra, né? É o descuido. O que é o descuido pra você quando você fala, tipo, da imagem da pessoa? Uhum. Entende? Eu acho que, assim, às vezes as pessoas colocam o básico num lugar pejorativo. Ou se não, tipo, num lugar, tipo, inocente. Por exemplo, ele é tão humilde, ela foi básica e tal, ela é tão legal. Aí a gente vê, inclusive, agora, né, nas bets, né? Que tem uma pessoa que foi bem com essa imagem Sim. aí do galera. Essa- E essa- teve bastante repercutido, eu né? tava conversando com a Luciana sobre isso hoje de manhã no café. Eu normalmente sempre tomo café com ela, com meu cunhado também, meu pai também tá aqui em São Paulo. A gente tava falando isso, que ela não Nossa, conhecia, muito bom. não conhecia a Virgínia. Top. E a Eu só vou Virgínia. falar depois que eu comer. Nossa, É. vai ser difícil falar E a agora, Virgínia tá? trabalha muito com imagem, né? E Uhum. o que ela veste, e ela foi um posicionamento de imagem para a audiência lá da CPI. É interessante. Não, moda. E outra coisa, você não sabe de uma novidade para você. Eu trabalhei como infestador lá no Bom Que Retiro. legal! Trabalhei lá durante 1 ano e 8 meses, até eu me formar como auxiliar de enfermagem. Carregava tecido nas costas, pegar Eu aquele, também, é aqueles Caraca! rolos de tecido de jeans. Meu Deus do céu, eu Nossa, sofria. jeans é doído, hein? Jeans e couro, nunca vi uma coisa mas pesada. pesadíssimo. Daí com o tempo eu fui aprendendo a infestar, né? Aí com O que isso, significa? o pessoal o que pensa é isso? infestador é você fazer festa. Não, você eu, faz não, festa. eu não pensei, eu Lá não tô no começo. perguntando. Não, o que a gente faz? A gente prepara o tecido para depois vir a pessoa colocar já todos os moldes e depois O vir o risco, portador. Então a gente vai pegar o rolo de tecido, a gente vai esticar Esticar na mesa. Eu era bom em malha, eu aprendi, né? Tinha uma leveza. Caraca! Porque a malha, se você cortar ela, se esticar muito ela, é uma técnica, né? Ela pode encolher. Aí eu me lembro que o meu encarregado falava assim, cuidado pra não esticar a malha pra não virar roupa de boneca. Fora que a malha também, É muito difícil. que faz parte do trabalho também do infestador, tem que tirar do rolo pra deixar ela descansar, Isso, né? tem que descansar. Às vezes, dependendo da malha, se for uma malha, eu não sei, agora eu não lembro mais, mas eu acho que tipo, uma malha boa tem que ficar 24 horas. O Entendeu? mínimo é Descansando. 24 horas. Entendeu? Aí tem essas técnicas aí, mas eu nunca, na minha mesa de infestar, nunca tive nenhum trabalho, nenhum problema.
E eu lembro da parede, tinha que cortar, fazer a parede, ficava com umas tesouras. Eu tenho até uns Amigo, calinhos legal. aqui. Calinho. Mas isso aí foi quando eu tinha 18 anos, né? Tipo, 18 anos? Não. 18 anos, 19 anos. Uhum. Eu tava fazendo o auxiliar de enfermagem, mas é interessante que eu fui lá e pedi a conta sem medo. Uma pergunta agora pra Thaís. Thaís, essa transição de CLT pra PJ, pra minha empreendedora, foi difícil pra você? Você gostava de ser CLT? Tem essa dificuldade? Hoje você sente um pouco mais, tem uma liberdade? Mas porque hoje tem 4 anos, tá empreendendo, né? Junto com sua família. Eu não era CLT, eu já era PJ. Uhum. Na informática, a maioria das pessoas são PJ, né? Então, o que acontece? Eu fiquei quase um ano ali, naquela briga interna. Sai, não sai, sai, não sai. Porque trabalhar com família não é fácil. Sim. Porra, Dona Cláudia. É fato. A mãe tá É aqui. fato. A mãe tá aqui e não me deixa Deixava. mentir. No começo eu brigava muito com a Luciana. Hoje Hoje já tá mais tranquilo. isso. Mas briga também ainda, mas. E todo mundo falava, você e seu pai são iguais. Vai dar ruim, vai dar ruim. Só que o que que eu ponderei? Mas eu fiquei quase um ano ali Tem guardanapo pra nesse vocês? lance. Ô, Mi, pega o guardanapo ali, por favor. Eu fiquei da seguinte maneira. Eu não quero O mais meu nada. pai, Quero ser feliz só. desde criança queria empreender. Ele Uhum. vendia sorvete com 8 anos, ele vendia não sei o quê, ele foi auxiliar de pintor, ele foi tudo na vida. Então, assim, quando eu era pequena, meu pai era feirante. Aham. Eu ia pra feira, eu dormia dentro de uma Kombi. Né, mãe? Então, assim, eu via isso, eu achava divertido. Não era um Aí. fardo pra você, né, Thaís? Mas eu não fazia nada, né? Concordo, eu era uma criança. Aham. Então, assim, mas eu achava legal. É. Aí, vida adulta, você vai trabalhar, tudo. E eu pensei assim, vai ser meu um dia. Uhum. Eu tenho que estar com ele. Obrigada, amiga. Obrigada, amor. Enquanto ele tá vivo, pra ter uma transição. Uhum. Porque assim, você tá lá, por mais que eu era PJ, mas informática é totalmente diferente, Sim. né? Aí você tá aqui, putz, seu pai morreu, cai o negócio do seu colo, o que você vai fazer com aquilo? Não tem como. Sim. Então assim, foi isso que mais pesou pra mim. Aí você achou interessante no momento certo, vou. E ele falando, eu tô muito cansado, é muita coisa pra mim fazer, não sei o que não sei o que. E ele falando isso já há um tempo. E eu pensando, preciso fazer isso enquanto ele tá vivo. Uhum. Eu preciso pegar os macetes enquanto ele tá vivo. Eu preciso entender o que ele faz enquanto ele tá lá, na frente do negócio. Tanto é que uma coisa que ele fala pra todo mundo hoje é que 90% da empresa, quem tá tocando sou eu. Os outros 10 ali, que é a mágica da empresa, quem faz é ele. Isso não tem o que negar. Então, assim, é bom, mas foi dolorido. Não Sim. vou falar que não, porque eu trabalhava pra qualquer lugar, porque eu fazia implantação de sistemas. Eu tava itinerante, né? Total. Então, assim, você não vê a mesma pessoa todo dia. Por mais que você fale sobre os mesmos temas todos os dias, o fato de ser pessoas diferentes, você já sabe o que o cara vai perguntar, mas são pessoas diferentes. Sim. Trabalhava remoto, e quando eu trabalhava remoto, uma coisa que você falou, eu botava uma camiseta, botava uma calça, porque, não dava certo. Os primeiros dias, fica de pijama mesmo, não fica legal. Você se sente desconfortável. Então eu tinha essas questões. Vira e mexe por bater metas, eu tinha recompensa financeira, tinha Sim. muita coisa. Então eu ficava pensando muito nisso. Mas o que me mais pesou foi, eu tenho que estar lá, entender como o carro tá andando, ao invés de pegar o carro sem saber guiar. E as Tipo renúncias, isso, foi isso. Tatá? Sim. Foi isso que eu senti. E as renúncias que você teve que fazer, Nossa. muitas, hein? Acho que é aí que pega também. Gente, esse podcast aqui, se for por falar alguma coisa, vai ser 5 horas, que é interessante. Tudo que vocês estão falando é interessante. As renúncias que a gente tem Renúncia. que fazer, né? Sim, assim, calhou de... Vamos pensar assim, eu fui colocando aquilo na minha cabeça, Uhum. nesse quase um ano aí, preciso mudar, preciso isso, preciso aquilo. Então, automaticamente, eu fui podando coisas da Thaís antiga, visando uma Thaís lá na frente. Isso. Doeu?
Mas foi em doses homeopáticas, tá ligado? Essa fala sua aí é interessante, que às vezes não é do eu, acho que às vezes tem coisas que a gente tem que amputar como empresário hoje. Você falou, e assim, tem que amputar, gente, não adianta. Eu lembro que, eu falo até hoje, o meu último salário era 10 mil reais, eu era o enfermeiro líder. E aqui eu não tenho vergonha de falar. E a gente pensou, sentou pra ajudar a Luciana, só que pra mim sair do hospital eu fiz todo um planejamento, paguei minhas dívidas e tudo mais. Então eu ganhava 800 reais no começo aqui na adega. Então era o meu salário, entendeu? Caramba. Então quando você falou assim de renúncia, que a Thaís perguntou pra você, falou pra você, é muito difícil, cara. Então você, tipo assim, lógico que eu sou uma pessoa gastona, né? Mas você tem que renunciar a muita coisa, hoje é diferente. Como você falou, lá na frente você tá vendo a Thaís lá do futuro. Exato. O Roberto Justo fala uma coisa, não sei se eu vou conseguir replicar o que ele falou, né? Ele fala... Fala a ideia que a gente pega aqui. Ele falou assim que... ele falou sobre a pessoa, ela só vai conseguir... A pessoa só vai conseguir sentir realizada quando você se sonha... Uma coisa assim. Eu esqueci o nome da frase. Mas vamos pesquisar e depois a gente pode colocar no final. Depois a Daí, produção, coloca aqui, ó. Roberto Justo fala umas coisas incríveis que é muito interessante. Mas o que você falou é interessante, cara. Quando você tem que renunciar a algumas coisas que eu falava que pra mim, lá na época, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que acreditar, eu tenho que... E eu sou muito dessa. Se eu falar pra você assim, ó, não vou beber mais... Você não vai beber mais. Não. Teve uma época que eu falei assim, eu não vou beber mais. Foi 2023, dezembro de 2023. Eu falei isso numa sexta-feira, viajei numa segunda. Não bebi. Eu tava bebendo cerveja zero. Quando eu li no rótulo da latinha lá, aquela parte lá atrás, que tinha 0,03, falei, vou parar até com isso, porque eu tô bebendo. Sim, você sentiu que tá... Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu falo assim, isso daqui vai ser bom pra minha saúde, isso aqui vai ser bom pro meu lado profissional. Cortei ali, esquece que eu não vou falar mais daquilo. E isso é uma coisa difícil também. Esses cortes que a gente faz, só que assim, você tem que almejar quem eu quero ser daqui a um ano. Onde eu quero estar daqui a um ano. E você tem que pensar naquilo e visualizar aquilo todos os dias. Vai ter dia que você vai pensar menos. Porque, vamos pensar a Tami. Eu almejo abrir uma segunda loja. Só que vai ter um dia que ela vai passar 1 ou 2 dias seguidos mal, porque não entrou ninguém na loja, ninguém chamou pra conversar ali, pra comprar alguma coisa. Só que um dia ela pode estar o direito de se sentir uma merda. Mas não no segundo dia. No segundo dia ela tem que levantar a cabeça e por mais que ninguém falou com ela ainda, ela tem que continuar fazendo o trabalho dela. Nossa, porque ela tem que almejar lá na frente. Você só vai ser alguma coisa se você fazer o seu trajeto. E não é tipo assim, daqui 1 ano eu quero ter 100 mil reais. O seu cérebro não assimila isso. Tem que ter constância, né? O que você precisa fazer pra você ter 100 mil reais daqui 1 ano? Tô falando um valor qualquer, tá, gente? Tipo, tá? O que eu preciso fazer? Você tem que fazer hora extra, você tem que botar vendedor na rua, você tem que... O que você tem que fazer? Eu preciso pelo menos, sei lá, 5 mil por semana. Preciso 10 mil essa semana. O que você vai fazer para alcançar esse valor? Você tem que pegar o que você entende que é um problema ou um sonho muito grande e fazer o que a gente chama de mapa mental. Fatia ele. Sim. E cada pequena conquista, que hoje em dia eu não vejo o pessoal valorizar, se você fez uma pequena conquista, minha meta é vender 10 mil no dia. Cara, você vendeu, é uma conquista, comemora aquilo. Sim. Forte. Ninguém comemora essas pequenas conquistas. Não, você só quer mostrar o que é grande. Eu só vou comemorar se eu tiver o carro do ano. Não, Sim. Cara, mas pra você ter o carro do ano, você teve que bater suas metas diárias. Sim, é interessante isso aí. O difícil, meninas, que, por exemplo, aqui, voltando aqui um pouco pro bairro, que aqui tem um pessoal que fala assim, uma vez a gente escutou, a gente comprou um caminhão, né? Pra ajudar a gente, porque tadinha da nossa montana, tava sofrendo. Quando a gente comprou o caminhão, o pessoal começou a falar lá, eu fiz eles comprar o caminhão. Então a gente não pode ter nada. Fez. Nossa, é horrível. Olha lá, eles compraram um Onix.
Porque eu não tenho carro, eu não quero ter carro. Eu entendi que o estilo de vida que eu tenho. Eu tenho o 99 lá, aplicativo Que é o que você Uber. quer e eu tá quero. bom pra você. Tá ótimo. Se um dia eu tiver um carro, eu não almejo, tá? Então, beleza. Então, tudo que você às vezes conquista, você falou, é interessante. É meta de pequeno, médio e longo prazo. Assim fica mais fácil pra gente conseguir chegar no nosso objetivo. Esse é um planejamento, entendeu? Só que muitos se frustram por conta disso, porque não consegue atingir essa meta. E quando Exato. atinge uma meta rápida, foi o que aconteceu aqui com a gente da Adega. A gente conseguiu uma meta rápida, a gente pegou essa oportunidade, que é um faturamento legal, e investiu na própria empresa. Quando você falou lá no começo, você a Tamires, agora não lembro. Quando vocês falaram no começo lá que tem muita empresa que começa e depois de 6 meses elas fecham, é por conta disso. Tem muitos jovens que querem empreender, mas não querem aprender, não querem se educar, não querem, né, compartilhar, às vezes, com pessoas que são um pouco mais experientes, que passaram pela mesma situação. Exato. Eu gosto de ler livro atualmente, porque eu dei o livro, tá? Tô aprendendo. Então eu li o livro do Flávio Augusto, que eu recomendo todo. Ponto de Inflexão. Você O leu? primeiro livro que eu li foi esse, maravilhoso. Esse eu ainda não li, É tá muito na minha legal. lista do Kindle. Eu tô lendo agora A Mente Milionária. Mas eu disse. É maravilhoso. Tô terminando isso. Psicologia financeira também é muito bom. Eu também tenho, só que eu não terminei de ler. Pai Achei Rico muito e Pai complexo. Pobre, já Também bom. assistiu? Complexo. Então a gente vai fazer depois uma lista aqui de quais Vamos fazer uma live só pra comentar ele. os livros. O ponto de inflexão, quando o Flávio Augusto fala que a gente tem que tomar algumas decisões importantes. E às vezes, e dá pra entender quantas vezes eu tive que dar 2 pés pra trás, você ganhava 10 mil reais, hoje vai ser 800, entendeu? A Tamires também, ela teve que sair do emprego dela, tem que ficar lá 2 anos lá no bairro dela, mas teve uma decisão certa. Isso é o ponto de inflexão, isso é muito importante. E muitos jovens hoje não, vamos empreender. A gente fala, por exemplo, a adega, a concorrência, adoro falar sobre concorrência. A concorrência hoje, não tenho medo de concorrência. Entendeu? Mas Mas sabe a qual nossa que é o concorrência ponto? não tem a constância que você falou. Mas sabe qual é o ponto? Uma frase que meu pai fala muito: concorrente não é inimigo. Ela te motiva. Mas, infelizmente, é uma cultura que nós temos aqui no nosso país. Só que, Ele é meu concorrente, ele é meu inimigo. Não funciona assim. Mas o Thaís, seria legal se a concorrência, por exemplo, a sua concorrência, que eu acho que são parceria. A gente tem uma adega parceira, tá? A adega da Mi, não é a adega da Mi daqui, tá? A Mi, o Bruno, que ele sempre nos ajuda, a gente não vê como uma concorrência. Mas existe concorrência aqui que ele quer nos ferrar. Quer jogar baixo. Vigilância Jogar cara baixo. aqui. Esses dias veio o pessoal da prefeitura, eles vieram, cadê o alvará? Já chegaram assim, cadê o alvará? E lá, tá tudo certinho lá. Deixei na loja, coloquei um nome assim, bem não, alvará. Deu ruim é quando a concorrência faz isso. E é legal também isso acontecer, a polícia vem aqui, baixa aqui, e o pessoal, todo mundo sai na rua, que é bairro, né, gente? Fato. Aí o que acontece? Pensa que aconteceu alguma coisa. E de fato aconteceu, alguém fica, denunciando a gente. Então, hoje, a Luciana fica um pouco nervosa, ansiosa. Luciana, não, deixa eles fazerem o que for, a gente tem um suporte jurídico, qualquer coisa que precisar, entendeu? Então a concorrência, hoje eu vejo a concorrência que ela nos motiva. Então você usar a concorrência ao nosso favor é muito bom. Sim. E outra coisa, e às vezes eu não vou ter o mesmo produto que a concorrência vai ter. E a gente indica. Cada um aqui atende um tipo. Ali na frente tem uma adega, aqui na nossa frente tem uma adega, mas o pessoal gosta de comprar na adega da Lu. E também tem gente que não gosta de comprar. Exato. E Gente, tá gente tudo que não- certo. tudo certo, Todo entendeu? mundo tem público. Um dia as pessoas vão valorizar a gente e tudo mais. O nosso trabalho e tudo mais. Teve um dia esse pessoal falou, um cliente, nada a ver, uma outra história, mas eu tenho que comentar, que falou, vocês só postam coisas positivas. Não, a gente pode postar coisa negativa sem nenhum problema. Entendeu? O pessoal agora tá começando a falar isso no Instagram, né? Postando as coisas negativas, mas um pouco mais cômica. Mas é interessante. Mas a gente tem que olhar a concorrência como um gás, não ficar acomodado. Exatamente. E não pode te atrapalhar. Uma coisa que. Agora essa eu lembro, hein? Ah, tá. Ó, A dona da Magazine Luiza Trojano. Trajano. Não lembro até o sobrenome, né? Você viu? E eu porque assim, ó, eu antes de empreender, eu seguia muito alguns influencers que falavam muito sobre empreendedorismo, tá? O empreendedorismo foi uma osmose, entrei chegando. Eu assisti uma série muito boa, que é da Natália Arcuri, que me ajudou muito na parte financeira. Adoro ela. aquela série do Me Poupe, que Me aquela Poupe. professora saiu
de muita dívida. Sim, só que ela tem uma série das mulheres que mudaram o Brasil. Tipo, as Não mulheres vi. fantástico. Não Isso aí é vi. uma série Também durante a conheço. pandemia. E ela visita, ela fala com a Luísa Trojano, a dona da Sodier, a mulher dos cachos, que é incrível, tá? Que me identifico muito com a Luciana, que o irmão ajudou essa parte a Uhum. levantar a moça dos cachos. E a Luísa Trojano falou assim: quem te irrita te domina. Então, quando a concorrência vinha aqui, chamava a vigilância para vir aqui, ou a prefeitura, não sei o quê, a polícia, não sei o quê, não irritava a gente. Eu falava, Luciana, relaxa, quem te irrita te domina. Uhum. Não se irrita, porque senão ela vai te dominar, você vai ficar Fato. apavorado, vai falar Fato. coisas. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, assiste esse episódio, Essa frase é muito boa. entendeu? Então, depois eu vou pegar o nome Assistem. da série pra, É 30 pra dar uma olhada. minutinhos, foi durante a pandemia, entendeu? Foi uma série, teve acho que só uma temporada, se eu não me engano, mas vale muito a pena. E lá eu aprendi a trazer coisas interessantes que essas grandes mulheres me inspirou para ajudar aqui a minha irmã Essa a frase montar é dela. tão boa que quando eu escutei ela pela primeira vez, você fica com raiva de ficar incomodado. É. Eu assim, meu Deus, então eu não posso ficar incomodado. E se você se controla, Sim, né? mas falando aí da concorrência que você falou, a Thaís, ela tem esse argumento que ela traz, já conversei com ela sobre isso, da questão da cultura, né, que a galera tem, né, de achar que é inimigo e tal. Eu aprendo bastante com ela também, mas eu falo pra você que tem uma linha tênue aí, porque eu vejo meu concorrente, muitos deles, tipo, como um parceiro realmente ali de negócio, cara. Porque eu vou te falar, eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar de mim, não gosta do meu trabalho, quer puxar meu tapete. Claro que tem. E isso não diz sobre mim, diz sobre o outro. Tá tudo bem. Exato. Mas hoje, por exemplo, eu vendo roupas, né? O produto que tem lá para ser vendido, além da minha consultoria, é roupas. Mas, olha o tanto de gente que tem em Francisco Morato. Sim. Eu não dou conta de atender todo mundo. 220 mil pessoas, né? Mil, né? E Milhão, outra, não. graças a Deus que tem essas outras lojas Exato. aqui em Morato, porque assim fortalece esse nicho. E Sim. quando as pessoas pensarem em, olha, eu quero uma roupa bacana, vai pensar em Francisco Morato, né? Então, eu acho que, lógico que tem também isso daí que desmotiva, assim, né? Quando você tá fazendo as suas coisas certinho e vem aí o outro querer puxar seu tapete. Nossa, Vem quando a querer vigilância já- chegou, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, frustra um pouco, porque você Sim. tá lá, né, fazendo o seu corre, tá lá bonitinho, aí vem a pessoa querer te derrubar, eu acho que frustra, assim, mas cai muito no que você falou, né? É ter a constância ali no todo dia, no dia a dia, focar pro seu e saber que a constância vai ser que talvez o seu melhor foi 80%, e tá tudo bem. Sim, por exemplo, pior, é chato quando chega assim, foi denúncia. Sim. Chato mesmo. Não como, tipo assim, passou aqui, eu vi e tal. Não, foi denúncia. Meu Deus do céu. Quando a gente Vontade de chegou chorar, em Morato, quando a gente chegou Se em quiser Morato, também pode chorar, que faz bem. tinha uma loja aqui já do mesmo segmento, né? E o cara acho que pensou que a gente era inimigo, né? Aí um dia meu pai, ele pediu uns negócios lá, meu pai falou assim, leva, quando o seu chegar você me devolve. É, legal. Meu pai nunca entendeu um concorrente como um inimigo, nunca. Beleza, dali pra frente é parceiro. Sim. Então pra você ter uma noção, o cara tá numa rua, eu tô em outra, eu vendo uma marmita pra caramba de uma determinada marca, ele não vende. Uhum. Porque o público dele é outro. Sim. Então, assim, cara, concorrente não é inimigo. O Sim. pessoal tem que ter isso muito claro, que isso é cultural. Sim. Tem que ter isso muito claro e usar como combustível. O que o fulano não tá fazendo que eu posso fazer pra me destacar? E eu É vou te isso. falar, tem uma frase que eu gosto também, que eu falo que a vida fica mais interessante quando você se interessa por ela. E aí, trazendo para o negócio, o seu negócio ele fica mais interessante, mais esteticamente visível quando você se interessa por ele. Quando você está se interessando pelo outro, diz respeito, então, como você falou, que domina, né? Que é o outro. Porque do mesmo jeito que talvez a petulância da pessoa querer te prejudicar acaba, em certa forma, te dominando, já pensou que já dominou ele muito mais antes. Sim. Porque ele parou o tempo, uma estratégia para querer te prejudicar. Então, hoje eu falo pra você que eu tô preocupada com o meu negócio.
E aí, se a pessoa quiser não querer ser, porque não adianta também você ser amigo sozinho, né? Sim. É legal a gente ter, Exato. mas não tem como você ser amigo de ninguém sozinho. Sim. Não tem como. Mas aí, essa implicância desrespeita, infelizmente, a pessoa. Sabe? Acho que quando a pessoa também vê que você não tá dando palco, aí, Exato. sabe, não faz sentido, Aí né? entra naquela frase: por que a grama do outro é mais verde? Sim. Mas você sabe por quê? Não. Porque você tá perdendo seu tempo cuidando dos outros e não o Aí, seu. tá vendo? Não tá Eu ia falar regando, sobre né, o seu. Abraão Você tem e que olhar Ló. pro seu. Abraão e Ló. É a mesma referência, né? Deus pediu para Olha, aquela Abraão. dali tá bonita. Aí Ló escolheu a bonita, mas depois quando Abraão foi pra terra seca, entendeu? É interessante. Ó, meu Deus, é muita coisa. Não, Eu porque ia ficar só aqui no meio, o né? assunto é muito bom quando a gente fala de concorrência, porque foi difícil pra gente. A Tamires, ela falou uma coisa interessante. No começo, depois que eu li o livro do Flávio Augusto, eu entendi, porque tinha muita preocupação. Ai, vai falir, que não sei o que, eu já sou ansioso, né, TDAH e tudo mais, todos os problemas psiquiátricos, mas não tomo ainda... Não cheguei na parte do tarja preta. Do lado também, né, amigo? Mas eu ficava muito preocupado com isso. E hoje eu falo até pra Luciana, a gente se alinhou mais assim, por exemplo, gente, deixa ele lá, quando eles estão lá arquitetando, né, que nem você falou, arquitetando algo, ou querendo Eu fazer tô alguma coisa. construindo a minha casa de alvenaria. Isso, então eu vou ficar perdendo meu tempo pensando na concorrência. Por exemplo, esses dias, uma loja de sushi, que vende sushi, mas em casa mesmo, né, eles estavam desesperados, precisando de bobina no final de semana, e tava tudo fechado, eu acho que era à noite. Aí as meninas me ligaram, meu apelido é Neném, né? Ô Neném, o pessoal que tá perguntando se pode vender, falou assim, não, faz o seguinte, pede pro motoboy deles, que eu não vou conseguir disponibilizar o meu motoboy, vim aqui buscar essas bobinas, e quando ele comprar, ele vem e traz. É a mesma coisa com o pessoal lá da adega da Mi, Lu, tem um velho barreiro? Não, pega aqui, que não sei o que. O Mi, faltou várias vezes, né, o Jack tá em falta, enfim, um outro assunto. O Jack acabou, tal, posso ir buscar? E vice-versa, é uma troca. E aqui a adega aqui do lado, aqui nessa rua, aqui também, a adega da frente já emprestou, entendeu? Mas a gente sente, às vezes, que tem pessoas que se sentem incomodado. Mas assim, a gente que nem... esse dia eu tava vindo um podcast do Velho da Van, né? Onde fala que o empresário, ele não pode ser aquele empresário que tem que só trabalhar 8 horas. O empresário tem que trabalhar 24 horas, às vezes não tem folga. Nesse mesmo programa lá da Natália Arcuri, fala que a Lúcia Trojano, ela se arrepende um pouco, porque lá no começo da jornada dela como empreendedora, ela não viu muito os filhos dela crescer. Ela ela não consegue voltar ao tempo, né? Mas ela ficou, acho que 5 anos sem folgar, se eu não me engano, tá? Faz tempo que eu assisti esse programa. 5 anos sem folgar um domingo, entendeu? Então, tipo assim, você tem que saber onde você quer colocar o seu negócio, né? E qual que é a importância do negócio. Não. E vocês falaram E muito sobre isso. Um detalhe, eu quero uma empresa que fature 1 milhão por mês, tá tudo certo. E aquele que fala, eu quero uma empresinha que tranquilo que fatura 100 mil por mês, tá certo também. E às vezes o lucro é maior. Mas tá certo. Sim. Não existe um certo e errado. Quem tem mais sucesso? Quem tem mais sucesso? Cara, o sucesso daquele é aquilo ali, ó. Aquilo ali pra ele já tá ótimo. Tá ótimo. E tá tudo certo. Sim. Essa questão da renúncia é interessante esse ponto, porque quando a gente tá ali empreendendo, você passa mesmo pelo processo de tipo assim, olha, tchau pizza, tchau a troca de celular, tchau a troca de tal coisa. Olha, mas você não empreende, você não vai poder sair com a gente? Aquela viagem. Cara, eu não vou poder estar saindo com vocês, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas têm essa ilusão de que você tá empreendendo, você vira rico, você fica milionário. E não é, pelo contrário. O meu celular, gente, ele tá com a tela trincada. E ele já me avisou várias vezes que ele chegou no fim da vida. Só que eu tô aqui fazendo respiração cardíaca nele, que ele não pode morrer porque eu acabei de trocar o computador. Então, assim, entender os processos, né? Que não é assim da noite pro dia, né? Tem ali as renúncias que você tem que fazer. Você vai passar ali na loja, quantas vezes, tipo, de domingo passado mesmo, eu abri a loja, Dia das Mães. Às vezes é tarde da noite e eu tô ali trabalhando ainda. Mas entendendo que o que eu tô fazendo ali, eu tô plantando, né? Eu tô regando ali o meu gramado, né? Então, quando a gente fala, assim, de
empreendedorismo, o pessoal acha, vou sair CLT porque eu vou virar dona do meu tempo. Querido, Tem. aí que você vai trabalhar, entender que, tipo assim, você não tem o tempo. Eu, colocando nessa dor como mãe, é muito doloroso, porque a gente vive, assim, num julgamento. A mãe, Dona Clau sabe, né, Dona Clau, que a mãe já nasce com a culpa, né? E a culpa que nos colocam, né? Então, é assim, pra você ser uma boa empresária, você não pode ser uma boa mãe. Se você é uma boa mãe, você é uma péssima empresária. Então, as pessoas, elas estão todo tempo querendo te colocar em caixas, né? E eu falo pra você que o meu filho, assim, ele é a minha maior realização. Sim. O Joaquim, pra mim, ele é tudo, assim, pra mim. Ele é o que me impulsiona, sabe? Mas como dói, muitas das vezes, tem meu esposo, o Max, né? E aí, às vezes, acontece alguma coisa com o Joaquim e ele chama papai. Nossa, eu quero morrer. Porque ele não chamou a mãe dele. Ele não chamou a mãe dele. Mas isso significa que ele não gosta de mim? Isso eu tô abrindo até meu particular aqui pra vocês, tá? Um papo bem sincero mesmo. Mas, lógico que eu fico triste. E não é porque eu não quero que meu filho chame o pai. É porque, poxa, eu queria que ele chamasse a mãe dele, mas onde que a mãe dele tá? Trabalhando. A mãe dele às vezes tá trabalhando, tá no corre. Porém, esse mesmo Joaquim, é o Joaquim que fica doente. Qual é a mãe que pode parar tudo pra socorrer o filho? Sou eu posso. Exato. Eu posso, se precisar trabalhar no domingo, porque na segunda-feira eu vou levar meu filho na consulta X e Você Y. pode. Eu posso. Então, é entender que tem muita renúncia. Tem muita renúncia. A renúncia, ela é dolorida. E a renúncia, muitas das vezes, ela não é entendida pelo outro, né? A pessoa tira chacota ainda da gente. E eu acho que o mais triste ainda no empreendedorismo também é quando as pessoas, elas querem fazer o parâmetro do seu sucesso. Você viu? Quando você finalmente consegue alguma coisa, Sim. pronto. Sim. Nossa, você viu? O que será que o fulano tá fazendo que comprou um caminhão? O que será que o fulano tá fazendo? provavelmente. Não sei o que lá. Sabe? Então, eu acho que isso é muito triste, porque é o seguinte, as pessoas, elas não têm coragem de fazer o que você faz, Exato. né? Que eu acho que isso é um ponto muito importante. E às vezes quer copiar também, viu? Quer copiar também, inclusive Dá raiva, isso dá raiva. agora que eu tô com a patente da marca, eu falei assim que agora eu vou falar, dormiu, acordou com processo. Pode crer. Brincadeira, gente, tô só zoando. Mas o que eu quero dizer com esse negócio da questão desse sentido das pessoas pontuar o nosso sucesso, porque é todo tempo, porque o pessoal não corre atrás, não busca ter algo diferente, não busca ter autenticidade no que faz, e aí quando você faz, o pessoal não vê, não, o tempo que você ficou ali, ó, ralando. Não, você viu Abriu que mão de muita coisa, os domingos, feriados, Natal. exatamente. Porque assim, Natal, Ano Novo, qual que foi Vocês não têm Natal e Ano Novo aqui, porque abre o tempo Sim, inteiro, né? é o É o maior, ponto. maior faturamento é no Natal, Ano Novo, Dia das Mães, entendeu? Dia dos Pais também, mas o Natal, Ano Novo é um faturamento. Mas o que acontece? Eu sempre trabalhei no Hospital Natal, Ano Novo. O que aconteceu? Eu falei, vamos fazer 24 horas, entendeu? Eu dei essa ideia de fazer 24 horas da adega, abrir uma janelinha lá e tudo mais. Aí foi um grande diferencial que a gente teve na época, que as adegas aqui não tinha. Ninguém queria ficar na madrugada. Hoje vai fazer 5 anos dessa luta aí de madrugada. Eu fico na janelinha agora. Uma dor, viu? Mas não, mas eu tô cansado, né? Não, mas é porque eu não ligo. Relaxa, a viagem já tá chegando. Tá chegando, Tá fica chegando, primeiro. tá chegando. Mas o que acontece? Só que o Natal, Ano Novo, eu falei, Luciana, vamos fazer diferente? Ó, a gente saiu de novo. Foi lá, é a maravilha. É ao Aqui vivo. é assim, ao vivo. Produção. Mas vamos lá. A mim vai dar um jeito. Gente, é bom, viu? É gostoso, a sair Será diferente. que só vai Não- aparecer eu comendo, Milena? Que humilhação. Eu também, aqui, ó. Não, por isso que eu tô falando um pouco agora pra vocês. Eu tô só vocês em concordância, assim, ó. pra vocês comerem um verdade pouco. mesmo. Mas Natal, Ano Novo, qual que foi uma ideia que foi interessante? A gente ficou a única adega, foi em 2020 para 2021. Foi a única adega que ficou aberto. Meu, viu tanta gente, mas tanta gente de Morato inteiro. E olha que a gente não movimentava o Instagram ainda. A gente, é recente que a gente Tá tá recente, movimentando o Instagram. Mas viu tanta gente, a adega luta aberta, a adega tá luta aberta. Então fez a fila que virava o quarteirão ali embaixo, entendeu? O pessoal quer beber, entendeu? E foi legal. E hoje a gente faz isso. Natal, Ano Novo, a gente não fecha, a gente não sabe, porque a gente precisa, né? Vocês Não, já faturamento. viraram um ponto de referência. Eles Isso. estão abertos, pode ir lá que tá lá. Sim. Então a gente trabalhou nisso e as pessoas confiaram e falaram, vamos lá, a adega da Lu que tá pelo menos tá aberto. Então vem a gente do Liliane, vem a gente, porque a gente entrega de madrugada, mas o único dia que a gente não entrega por conta da demanda é muito grande, no final de ano, que é o momento que a gente mais lucra. O lance que ela falou da renúncia ali do bebê dela, meu pai montou a empresa, né? Passou acho que
um ano, né, mãe? Ele vendeu um Fusion, que na época era um carro caro, botou o dinheiro todo na empresa e comprou uma Fiorino daquele modelo bem velho, 94. Uhum. Aí, que mais dava pau do que funcionava. Primeira coisa que o povo fala, ih, faliu. Vizinho nosso, Vizinho. que a gente nem imaginava para aquele Faliu. carro, mas faliu. Tinha Só um- que assim, o meu pai sempre teve o pensamento, meu pai não se importa muito com o que as pessoas falam. Tudo que eu ganhar e o que eu precisar fazer, eu vou colocar dentro da empresa. É isso. Ele Fechou. fala, o meu dinheiro tá no estoque. Checkmate. O meu dinheiro tá aqui dentro. Eu não tenho um centavo no bolso, mas o dinheiro tá aqui dentro. Se eu precisar fazer alguma coisa, tá aqui. Nossa, aí foi a mesma coisa. Entendeu? Aí eu te pergunto, lá atrás, quando vocês começaram com 600 600 reais, se vocês falassem pra alguém que vocês iam começar com 600 reais, provavelmente de 10, 9 falaria, não faz. Não faz. É, porque... Vocês tiveram uma coisa que o empreendedor faz. Arrisca. Sim. Não, porque, por exemplo, na época que a gente abriu a adega, muitas adegas abriram e tá abrindo muitas Muita. adegas. Tá igual farmácia. É, farmácia Igual Morato, de né? roupa. Pelo amor de Deus. Morato só tem farmácia. É, porque eu lembro quando eu e a Luciana, porque nós comprava, fazer compras, nossa, tô gaguejando, compras lá no, em São Paulo, eu vou de trem, porque eu não gosto de pegar trânsito. Uhum. Às vezes eu vou de carro, por mais que a minha carta tá suspensa. Se vocês me verem na rua aí, eu tô ilegal, tá? Se ele estiver na rua, filho. Detran, A foto da placa. pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Eu lembro quando a gente pegou o 99, a gente tava voltando de São Paulo, a Luciana foi comprar algumas mercadorias, né, doce, a gente comprar em São Paulo, e a moça falou, Luciana, meu Deus do céu, eu queria doido pra te ver, que te falar, eu abri uma adega aqui no Apoador, e fiquei lá 3 meses, que não sei o que, vou fechar essa bosta, que não sei o que, eu vi que você tava indo bem, falou pra mim, pra Luciana, é diferente. O negócio, às vezes, Meu você Deus pensa, do céu. por exemplo, eu vou abrir uma loja de roupa na Tamires, vou abrir uma loja de embalagem, mas às vezes não é o meu negócio, entendeu? E a pessoa abriu, ela falou que tá cheio de dívida, voltou pro 99 agora, entendeu? E não consegue Mas sabe o desenvolver. que a gente consegue perceber nessa história que você me contou? É aquele tipo de pessoa que não tem personalidade, ela não sabe o que ela quer, ela vai pelo hype, tá todo mundo abrindo adega, eu vou abrir. Sim, pensa em dar dinheiro. Não funciona assim. Ah, eu vou abrir uma loja de roupa estilo a da Tami, porque eu tô vendo que, tá no hype, todo mundo usa roupa. Sim. Cara, eu não me identifico com aquilo, como é que eu vou abrir aquilo? Identifica. Agora porque eu gosto de vinho, eu vou patrocinar uma vinícola. Sim, Não tem lógica, vou abrir uma vinícola. sim. Não tem lógica. Então eu percebo muito assim que hoje em dia muita gente abre empresa que tá no hype. Sim, e é um grande erro. E aí vai dar chabu. Sem planejamento, sem Sem estratégia. nada. É o mesmo a questão do McDonald's. Aí não é o arriscar, é É. literalmente se jogar do precipício sabendo que vai dar merda. Isso. O que nem o McDonald's sabe o que eles fazem, né? Eles pegam, eles analisam o mercado, eles verificam se aquela região vai ter público ou não. Uhum. Então, para depois abrir, mesmo que você tenha milhões para abrir uma franquia no McDonald's naquele bairro. Exato. E o melhor ainda, já ouviu falar que o Burger King faz, paralelamente referente ao McDonald's? Burger King abre sempre, entendeu? De um lado do McDonald's. Por quê? Porque o McDonald's já gastou dinheiro, entendeu? Investindo, né, em verificar se realmente aquele negócio tem renda, Eu vi renda isso ou não. num podcast, isso é uma Sim. estratégia de marketing. De marketing também. E eu acho Onde legal. tem um, eu abro o outro do lado. Eu não Isso. lembro, eu não vou saber falar. Mas são blends diferentes, como Aham, o pessoal do marketing aham. fala, né? São coisas diferentes. Mas é que Eu vi funciona. isso semana passada. Mas, por exemplo, eu vou abrir uma loja de roupa e não, vou ser um negócio que vai dar dinheiro. Mas eu não Inclusive, entendo você nada que sobre tá assistindo estratégia. esse vídeo e quiser uma boa empresa, uma boa rua para abrir seu negócio, vá lá para o Rua Progresso, estamos te esperando. Vai lá, A rua não tá mais tão parada, tá? É verdade, É. mas cabe você, viu, meu amigo? Cabe. Será entendeu? que cabe uma green lá? Cabe uma green, cabe Uma uma adega, um açaí. açaí. Não, Pô, podia adega ter não. adega e um açaí. Nada contra a adega, viu?
Nada como Tá. pega mais o açaí. O meu já tá no fim já, minha filha. Meu também. Não, mas ó, esse açaí, ele é diferente, ele não é aqui da região. E o sucesso do açaí ainda não faz muito sucesso, né? O Instagram do açaí não pegou, né, Mi? Não. A gente não tá acertando. A ideia é que você colocar lá, vende. Bota nós de É, modelo. pode ser. O gosto vai Mas assim, ser. ele tem eu gosto de açaí puro, então eu como sem nada. Então eu consigo avaliar um açaí. Mas lógico, eu fui na concorrência, eu fui no açaí do Bugu, eu fui no açaí da cidade, eu fui no Ohana. Se quiserem vir aqui também pode vir para me pesquisar antes de abrir a loja, entendeu? Então eu vi, nossa, meu produto realmente é bom, eu consigo competir com os grandes, entendeu? Então beleza. Então esse açaí vem de São Paulo, que é o pessoal da Fruta Mil, que eu amo. Eu fiz estágio lá de cinema na empresa deles, muito boa. Tem 35 anos aqui em São Paulo, né? A história deles é fantástica. Então é um açaí que tem qualidade. O leite em pó é muito bom. Todo mundo me pergunta de onde é esse leite em pó. Esse leite em pó é muito bom mesmo. Então tem essa qualidade. É isso que eu busco, assim, sabe? Qualidade no produto. E um preço justo. Sim. Entendeu? Sim. E agora, você montar um açaí assim, eu não sei se eu abrir uma loja hoje, um açaí em Morato. Por quê, Ginaldo? Porque, porque eu não confio no meu produto. Mas eu acho que nem eu falei, Morato, agora eu vou falar de mim, né? Trabalhar no centro de Morato, o que me mais tenho medo, vamos dizer, é o aluguel. E todo mundo falar sobre isso. Cara, o aluguel aqui no centro de Morato, É velho, tá muito mais caro do que complicado. em São Paulo, Então, Jundiaí, o meu. pessoal fala muito isso. O pessoal tá muito sem noção. Então, e esse que é o problema. Mas assim, lógico que em breve pode ser que a gente monte até o final do No ano. progresso. Não é progresso. Tem uma outra estratégia. Porque minha questão é buscar estratégia. Entendeu? E quando eu fui lá para esse APAS, que eu fui convidado para a doutora Bruna Ferlizone, obrigado. Ela me deu 2 convites, foi maravilhoso. Vão um dia, entendeu? Maravilhoso aquele lugar. Era para ir no último dia, só que a gente não tem tempo, né? Então, aí que despertou mais ainda um novo projeto que a gente quer fazer lá no centro, que é bem diferente. Eu posso contar em off para as meninas. Fechou. Mas por enquanto não, porque Já acabou o podcast, só pra me saber? em breve. Tô Você não tá o curiosa, tempo aí, Tô moça. curiosa. Ah, tá. Quase 2 horas, hein? Aí, ó. Caraca! Esse é o filho. E seu filho? Patrocinadores? Vamos. E seu filho, pelo amor de Deus? Outra pessoa pra poder buscar. Ah, Ele tá. faz. Minha preocupação era isso. A agenda cheia. A gente né, vai pessoal? fazer Thaís e Tamires parte 2, então. Vamos, a Pode gente ser. vem. Ó, mas peraí, gente, que tá gravando. Vai ter açaí de novo? Vai. Então eu venho. Vai faltar sair. Então eu vou Às vezes pode faltar um salgadinho. Eu vou né? vir. Eu vou Que nem eu vir. pedi pra minha fornecedora maravilhosa, Daniele. Te agradeço. Ela me trouxe uma caixa de produto que não era o ideal. Aí o pessoal vai falar, mas faltou, só não tem a tira de frango, né? Não tem tira de frango, parece que tá falindo. Esses dias eu escutei isso. Falei, não, é porque os fornecedores, depende deles. Entendeu? Mas enfim, a gente vai fazer uma parte 2. Vamos fazer a parte Senão vai ficar dois. muito extenso. A patroa vai ficar brava comigo, né, Milena? Não tem bateria em nada mais. Já Você tem um pouquinho, só tem um pouquinho ali? Não, Eu aqui sei, tem. amiga, eu falei, Ah, eu lembro tá. que eu vou falar Se- no dia eu falei, né? Falei no O quê? começo, né? Do que eu vou falar no dia eu falei um pouco. sim, Falou, não falei? falou. É que é tantas emoções, né? Sim, Mas- depois. Eu, pe- Você vai falar. Meu, cada mergulho aqui é um flash. eu pensei que esse podcast ia ser chato da minha parte aqui, não das meninas, muito porque legal. eu sou tímido, Eu, mas espero que vocês tenham gostado. Sim. Meu, ele não foi tímido, ele se soltou. Sim, elas deixaram Soltou confortáveis, né? Ele Ah, derrubando em paz. as Sinta-se coisas. em casa, finge que o podcast é Ah, seu. obrigado. vontade, você tá no seu Porque espaço. hosters, né, que fala, né, Mi? Uhum. Os hosters aí, a gente pega... Eu gosto muito do... Não sei se vocês assistiram o podcast Sócios. Adoro. Só Bruno que- Perini. Só que eu acho que, tipo assim, eles falam mais a língua lá dos empresários, né, grandes, entendeu? Aqui eu quero trazer mais a nossa linguagem aqui, da nossa... Muito legal. Da comunidade, não pode falar favela, mas se for favela também, do bairro, do centro também, entendeu? As nossas dificuldades que temos aqui na nossa cidade, então, na sua cidade também pode ultrapassar fronteiras, esse é o nosso objetivo, né? E, que, por exemplo, tem pessoas que às vezes eu busco fornecedores de outros lugares porque aqui não tem, então a gente está falando com eles também. Então isso é importante. Então, gente, não só esses assuntos, mas outros assuntos também vão estar também comentando no dia 27 de maio, às 18 horas, no Empreenda com Estratégia. Ainda tem ingressos.
a gente não vai ficar forçando mais vocês comprar ingressos. Quem não for vai se arrepender, porque a gente fez tudo com carinho, com atenção. Desde janeiro, conversei com as meninas lá na Associação sim. de Comércio de Francisco Sim. Morato, Sim. que é a grande parceira. Aproveite aí, se você não é associado, se associe, porque lá tem cursos, treinamentos, palestras e muito network. O network hoje é a alma do negócio, vamos se dizer. Sim. Porque Entendeu? você pode até entrar num grupo de empresários, mas Sim. para você se manter lá, é o seu CPF. É Inclusive, verdade. É a conexão. Inclusive, essa oportunidade aqui também é porque a gente é associado também, né? Exato. Tá. E falar pra vocês que, por exemplo, quem é associado teve uma vantagem aí na questão dos ingressos, né? Foi. Então, sempre como tem oportunidade, né? O pessoal tá sempre postando lá, então vale muito a pena. E, gente, eu vou falar pra vocês. A gente que tá vendo, assim, só vendo, né? Porque quem tá administrando mesmo é o edital. Mas a gente que tem acompanhado, vocês precisam ver a organização. Não é qualquer evento que você vai ver que vai ter responsabilidade de falar com o prefeito, de ir na câmera, de ter o cuidado de trazer uma pessoa de fora, de ter esse investimento, né? Numa pessoa de uma dor, que inclusive a gente estava até falando, né? Dessa dor, Aqui né? mesmo. de que é real. Então, acho que é muito importante. Vai ser uma honra estar lá. Eu já quero agradecer, então, Edinaldo, essa oportunidade de ter vindo aqui no seu podcast. Gostei bastante. Obrigado, viu? Eu que pelo agradeço espaço vocês. de fala. Foi maravilhoso. Pode chamar que a gente vem, sim. E falar que dia 27 eu vou estar lá também. Juntando você é uma das palestrantes. Vai ser só ter pessoas, assim, incrível realmente para ter essa troca. Porque eu acho que o que a gente falou, né? Quando a gente tá com pessoas que entendem a nossa dor, a gente se sente muito mais fortalecido, né? Sim. Então, acho que lá vai ser esse lugar, né, Tatá? A gente Vai, tá com junto. certeza. Troca de experiência. A gente teve uma pitadinha do que ela vai falar lá. Sim. A Mari também vai falar sobre marketing, né? Isso. A Bruna Janaína, que é a convidada principal, que vai falar sobre Direitos trabalhistas. dores assim que todo empreendedor tem. Sim. E a Bruninha, claro, Ferdezoni vai que falar também é sobre advogada, né? direito empresarial. Então, assim, eu acho que vai ser um lugar, assim, onde todo mundo que quer buscar se melhorar, que é aquele lance que a gente tava falando, quem você quer ser daqui a um ano? Você quer se melhorar como pessoa, como gestor de pessoas? Vai lá. Sim. Então, todos estão convidados, Convidados. gente. E não esquece, por favor, coloca no final aquele momento maravilhoso dos patrocinadores, que o pessoal fala que é o jabá. Não, mas calma aí. Por que, Agora que o fala- seu apelido é Nenê, meu? O cara Eu não tem 2 metros lembro. de altura. Eu não Ô, lembro, não Edinaldo, ligo. peraí, rapidinho. Não ligo, Não, sabe? é Fazendo essa eu adendo. quero, meu. Será que depois você falou assim que o pessoal se arrumou por conta da imagem, que sabia que eu ia Aham. vir aqui, né? Depois a gente vai fazer uma tour, tá, galera? É, Todo mundo Pra já poder- se Foi embora. Pra saber o que Ó, a aconteceu. Mônica pegou a blusa dela, tirou, ela falou, tô com frio, colocou aqui. Ela, Colocou você viu aqui, ela? porque aqui vai ficar mais arrumado, É. vai dar um ar mais de seriedade. Ela fez tipo o Jorginho, Isso. vai no Exato. vídeo. Isso, foi igualzinho. Ela fez. Olha, então você que tem essa preocupação também de representar a sua imagem, o seu negócio, entender que a sua imagem também ela tem esse poder de narrativa, de você potencializar e contar a sua história, que é tão maravilhosa, né? Não só a sua, mas o seu negócio também. Vai lá, gente, vai ser incrível. E assim, a gente só tem um patrocinador incrível também, né? Top, Tatá? né? A gente A tem a Green, Green, que aqui, tá ó. aqui, ó, maravilhosa. De Green, inclusive. É, Pode falar, de pode falar, que você tem uma Pode dicção falar. melhor que a Eu minha. vou Vai falar. lá. E primeiro eu vou Vende o falar. peixe. Vou vender. Primeiro eu vou falar do que eu tenho propriedade na fala, que eu acabei de comprovar. E ainda assim, a prova real, tá, meus amigos? Que é o da Açaí da Lu. Tô terminando. Maravilhoso. A gente, além da Açaí da Lu e a Associação dos Empreendedores, juntamente com a Adega da Lu, são os idealizadores, né, desse evento tão incrível que vai ter lá. A gente vai ter esses palestrantes que a gente acabou de citar para vocês. E aí, de patrocinadores, a gente tem a Green. Tem também a Farmácia Quemé. Gente, a Farmácia Quemé eu acho que é uma das pioneiras aqui da região. Eu lembro de quando era Morato. pequeno, desde Sim. pequenininho. A minha avó, posso falar pra vocês que minha avó já fez remédio de piolho pra mim de manipulação. Caraca! É, assim. Aí tem a Farma Cristal Do também, Luiz. né? Do Luiz, muito bacana. Tem A a Silmeia. Gente, Silmeia trabalha assim Silmeia eu nem conheço direito. com qualidade, sapatos de couro assim, excelente. Bolsas, tem uma bolsa bonita, Dia Bolsas das Mães. maravilhosas, é
Quem não comprou, perdeu. Perdeu. A gente tem também o Ryuk Sushi. Ryuk Sushi. Gente, quem gosta realmente de uma culinária assim, oriental, super bacana, a gente também indica. MC também, né? Que é a amigo? segurança do trabalho. Eles estiveram Segurança aqui do hoje, trabalho. trocaram todos os distintores. Olha só. Legal. Eles sempre estão presentes aqui na adega e no açaí também. Cursos, palestras, é muito Legal. importante. A Prodiagnose, eu tenho um carinho especial, porque foi quando eu descobri o sexo do meu filho. Foi lá. Ai, que descobri fofo. lá. Eu lembro da Covid que eu fiz um exame de Covid na época pra mim viajar para os Estados Unidos. Eu fiz lá e eles traduziram direitinho pra mim. Legal. Muito bom. E a outra... Conte Brasil. Conte Brasil. Conte Brasil é o nosso parceiro Jackson, o meu contador, que tá com a gente desde o começo. São maravilhosos, eles cuidam toda essa parte aí de contabilidade. Legal. Então, pessoal, isso daqui é só os patrocinadores, que são pessoas que estão, assim, também abraçaram, né, esse evento, estão apoiando. Mas lá no evento vai ter muitos outros empreendedores de vários ramos, inclusive, para você poder estar lá trocando, né, conversando e tudo Sim. mais. Então, não percam, gente. Não percam. Não percam. Eu espero vocês lá. E não Obrigado. esquece, curte aqui, comenta, compartilha e dá aquele engajamento pra gente. Dá aquela Obrigado. força que a gente Ó o like. precisa. Isso aí. Deixa o like. Arrasou. Deixa o like. Obrigado. Se inscreve também. Se Também, inscreve. também, compra o convite aqui. Obrigado, gente. Tchau. Por que eu sou a única doida? Não, ficou legal. Ficou legal. Não, Meu não, Deus não. do céu, começou. Já que só eu vou dar uma de doida, não dá. Você nem falou que era bumerangue, menina. Ela falou. Falei. Tá bom, vai, vamos. Falou. Ó, bumerangue. Você foi fazer numa Maria Chiquinha. Dom, 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 dom. Mas nem terminou. Lu.